Pode ir. Muito bem-vindo a todos ao nosso podcast Comunidade SA. Eu vou corrigir aqui, como é ao vivo quase, né? Eu ia falar boa tarde, bom dia, boa noite, mas enfim, desnecessário. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Comunidade SA. Estamos iniciando aqui um bate-papo que vai ser sobrenatural com a grande Marisol da Hang 11. Tem um projeto maravilhoso, a gente está conversando aqui nos bastidores há um tempo. Marisol, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a esse podcast. Obrigado pela oportunidade. Eu espero que seja de grande contribuição para quem vai nos ouvir, para quem vai assistir esse vídeo, para quem vai nos ver lá no Instagram. Espero que possa realmente contribuir com nossos ouvintes e com a sociedade. Seja bem-vinda. Pode se apresentar, por gentileza. Eu que agradeço, Marlon, de ter a honra aqui de você escolher o meu espaço para que a gente possa gravar esse podcast, que eu tenho certeza que já é um sucesso, abençoado. E o propósito realmente, o que eu entendo, é poder realmente contribuir de alguma forma. Né? Nem que seja para, como eu te falei, nem que seja para uma pessoa, se a gente conseguir realmente, através de alguma palavra, conseguir ativar, né, uma pessoa a ser melhor através da reflexão, de fazer esse entendimento e conseguir seguir os sonhos mesmo, né? Ter metas, objetivos claros, tanto na vida pessoal como na vida profissional, eu acredito que possa fazer sentido para algumas pessoas. Com certeza, eu também acredito que vai fazer. E a questão é assim, né, que eu quero deixar bem livre, né, do que a gente vai conversar. Conforme a gente vai falando, vai surgindo vários insights, né, naturalmente. E eu acredito que vai ser sensacional. Como a gente já teve algumas conversas anteriores, e foi assim, de muito aprendizado. É isso que a gente quer levar para vocês hoje, então aproveitem. Nosso canal do Instagram, o César, primeiro eu já quero agradecer também, né, nosso filmmaker aí, meu sócio César Augusto. Coloca nosso Instagram aí, né, Comunidade SA Podcast, o da Hang 11, o César vai estar colocando. Mais uma vez no nosso canal. Em breve também vai ter o canal da Hang 11, por isso que a gente está aproveitando, inclusive, o quadro aqui atrás. Então vai ser um podcast compartilhado. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, GitLog Transportes. Inclusive hoje, essa gravação, eu vou falar a data, dia 14 de junho de 2023. Graças a Deus, né, pela graça e misericórdia, pela oportunidade, estamos celebrando 11 anos de GitLog, que é a empresa da qual sou diretor. Na Hang 11. Na Hang 11. Olha, fundador, nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Estamos celebrando 11 anos de estrada e estamos aqui, batalhando. Coincidência, né? Coincidência, é verdade. Deusidência. Agora que eu me liguei, Hang 11. E tinha pensado nisso. Exatamente. É verdade, Hang 11. Parabéns, adoramos esse cenário aqui, esse estúdio sensacional. Vocês estão vendo a vista, né? Estamos aqui em Taubaté, São Paulo, aqui próximo à Avenida Itália. Na Avenida Itália. Na Avenida Itália. E vou dizer para você, no melhor prédio comercial de Taubaté. Eu creio, com certeza é o melhor prédio. Sensacional, gente. Depois a Marisol, depois que a gente finalizar o bate-papo, vai falar também do trabalho. Eu quero que você fale sobre o trabalho que é feito aqui. Acho que é importante a gente divulgar. Um espaço maravilhoso, a gente super indica. É a segunda vez que eu estou aqui, né? É a segunda vez. E então, pessoal, é isso aí. Vamos iniciar nosso bate-papo sobre os 11 pilares, né? O Marisol, a gente vai compilar aqui sobre os 11 pilares de onde que é a fonte. Então, eu sou formada pela Febracis. Certo. Aqui a gente considera, né, que é hoje a maior escola na parte de negócios e coach, né? Inclusive já com sedes, inclusive fora do Brasil. E eu tenho essa formação de coach por lá e por conta, vamos dizer assim, do meu primeiro contato, um primeiro treinamento que eu fiz pela Febracis, me impactou de uma tal maneira que isso inspirou, inclusive, o nome da Hang 11, né? Que Hang vem de abraço e 11 são os 11 pilares, que são a base, né? Do que em outras metodologias podem chamar de roda da vida ou alguma coisa, mas são os pilares que realmente sustentam, né? Que precisam estar em equilíbrio, preferencialmente sistêmico, né? Vamos dizer, todos integrados, para que realmente a pessoa possa ter sucesso de maneira, vamos dizer, ser próspero, não somente, vamos dizer assim, com a conotação de dinheiro, de, né, financeiro, mas uma prosperidade no sentido puro da palavra, né? Vamos dizer, você se sentir pleno, em paz. Perfeito. E a gente vai fazer essa comparação aqui. César, eu tô legal na câmera aí?
Eu sei que tem que fazer uma transformação, mas eu tô aparecendo na câmera, né? Tá. Então tá bom. E a gente vai fazer essa compilação hoje em relação a isso, e eu também sou formado nos 12 princípios milenares, que é do Thiago Brunet. Eu fui da primeira turma em maio de 2022. E também tive a honra de trabalhar como voluntário nas próximas 3 turmas que teve no ano passado, 2022. Também sou formado em 2014, me formei faz muito tempo, pelo Mastermind Lince, que trata sobre as 16 leis do triunfo. E se a gente pegar, eu quero deixar isso aqui, né, registrado, compilar todo esse material que nós vamos tratar hoje, a gente vai debater sobre eles estão lá no livro milenar que é a Bíblia, né? E é o manual de vida do ser humano. Assim como você compra uma geladeira, ela vem um manual para você, para ela ser bem aproveitada, assim a Bíblia como para o ser humano. Tudo que é necessário está na Bíblia. Está na Bíblia, para que o ser humano tenha uma vida de paz e prosperidade, uma vida de abundância, no geral. Não que não terá desafio, não que não haverá problema, mas a gente conseguindo aplicar tudo que é tratado ali, tudo que é instruído ali através da palavra, com certeza a gente tem uma vida muito mais próspera em todas as áreas. Como você falou, né, dos 12 pilares, de uma maneira sistêmica, ou seja, não adianta eu estar bem financeiramente e minha família destruída. Exatamente. Não adianta minha família tá bem e a gente não tem condições de pagar a luz. Então vai haver um trauma de alguma forma. Então a meta, eu acredito que a gente faz isso de uma forma sistêmica. Isso. O meu primeiro contato com isso também foi num curso, num treinamento que eu fiz de Napoleão Hill. Foi a primeira vez que eu tive o contato com, e lá eles chamam de Roda da Vida, né? Roda da Vida, chama. Exatamente. Você fez um Mastermind Lince também. Isso. Ah, então nós estamos nós não estamos na mesma turma, né? Não, estrilhamos, vamos dizer assim, acho que talvez a mesma jornada. A mesma jornada de alguma que forma. eu acredito que essa jornada, que depois de determinado momento da nossa vida, a gente tem um olhar mais reflexivo para isso, né? Vamos dizer assim, que eu apliquei isso mesmo, né? A forma como você olha as coisas que acontecem na sua vida, como você reage a tudo isso, né? Então, quando eu tive esse primeiro contato, foi tão impactante para mim, porque, vamos dizer assim, quando você é, vamos dizer, instruído, né, por uma pessoa, um coach, ou que vai te orientando para que você dê aquelas respostas em cada um, embora, vamos dizer, os temas, né, os itens eram um pouco diferentes desses que a gente usa na Febracis, mas ele trouxe uma clareza de olhar o quanto eu estava incoerente com o meu ser. E aí isso me fez assim uma mudança, uma virada de chave para que eu começasse a pensar no sentido da vida mesmo, né? E falar o que eu estou fazendo da minha vida, ou desta vida. E aí foi onde eu comecei a fazer realmente uma busca, né? Para, primeiramente, um autoconhecimento. Que eu acredito que eu acredito, né, sinceramente, que esse seja o caminho para que a gente possa ter sucesso em qualquer área da nossa vida. Porque enquanto a gente não sabe quem a gente é de verdade, a gente não souber os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, quais são os talentos que Deus nos proporcionou, né, qual o perfil que a gente tem, e eu acredito tanto na bondade divina que a gente tem uma missão aqui. E Ele dá as ferramentas para você vencer essa, vamos dizer assim, não diria batalha, mas esse desafio, passar por essa jornada. E aí, só que, o que acontece? Também Ele foi tão justo que também nos deu o livre-arbítrio. E aí, cada um usa da forma que quer. E precisa de muita humildade, né? Vamos dizer assim, deixar o orgulho de lado e olhar o nosso lado sombra. E aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente gradativamente vai melhorando. E aí, um olhar para cada desafio que a gente tem um olhar diferenciado quando a gente tem fé. Né? Fé em Deus, fé em nós. Nós vamos falar sobre isso. Para começar, eu gostaria que a gente vamos pegar tópico por tópico, mas eu queria registrar mais uma coisa. Eu queria que você definisse, né, o sucesso, tá? Para a gente começar. Porque às vezes, a maioria das pessoas que escutam e que veem, né? César, eu vou pedir 2 coisas só, tá? Se você pode fazer os cortes, se quiser, ainda mais porque eu vou começar a falar um tema e ela também, como definir sucesso.
E também quando for fazer, se quiser fazer uma chamadinha no Instagram, só fazer aquilo, sabe? Que você fez, que eu te perguntei, como se a gente estivesse fazendo a chegada. Você marca ela para fazer junto, compartilhar. Então vamos lá. Eu gostaria que você definisse sucesso, mas antes de tudo, eu queria também deixar mais uma coisa registrada, né? Às vezes as pessoas veem a gente falando e ou vê a gente em certa posição, ou conquistando algo, ou até trilhando um caminho e não entende que é um processo, né? Atrás disso. E também tem que ficar claro que a gente não é o dono da razão, ao contrário, a gente necessita o tempo todo da misericórdia, a gente é uma luta o tempo todo, é um desafio diário, é escolha diária, é levantar e cair, levantar e cair. Eu costumo dizer que às vezes quem vê a gente vibrando e vamos lá, e às vezes no Instagram não tem a noção que tem dia que você não tem vontade de sair da cama, que você não quer levantar. Então é uma luta diária. Então é uma insistência constante, e só que isso vai trazendo um aperfeiçoamento. Eu diria que é vamos dizer assim, aquela pessoa que desenvolve a resiliência. Resiliência, né? Então você fica, vamos dizer assim, em termos mais assim, forjado, né? Para que você realmente entenda que o desafio nada mais é que é uma correção. Entendeu? É uma correção de rota, provavelmente. É como eu faço uma analogia do tipo assim, a hora que você começa a sentir uma dor de estômago, por exemplo, ou uma dor física qualquer, é como se é um sinal para você olhar para aquele órgão e verificar o que você está fazendo de errado para aquilo não virar um câncer, não virar um tumor, não virar uma doença. Então ele te dá um primeiro alerta, né? Então na vida a gente tem vários pequenos sinais, só que quando a gente não está focado e não está no momento presente, aquilo passa desapercebido. E você vai atropelando, e você vai fazendo aquela rotina, né? De acorda, levanta um café, toma banho, sai, faz, e vai naquela rotina sem estar no momento presente, tá pensando efetivamente no que você está fazendo. Não, não. Eu faço, por exemplo, eu posso. Entendeu? Então, o que eu digo é isso, né? É estar no momento presente, observando esses sinais. Então, quanto antes você observa esses sinais, mais rápido e mais tranquilo fica você corrigir a rota. Né? Então, enquanto daquela primeira dor de estômago, daquela primeira azia, e você modifica talvez um hábito alimentar, ou você procura um médico antes, porque de repente já é alguma coisa, tal, e você sana isso de uma forma, vamos dizer assim, mais rápida. Agora, quando você, não, tudo bem, tá tudo certo, não deixa de ser uma pontinha de orgulho, de arrogância, não, eu dou conta, não, eu consigo, não, tá tudo certo, você se atropela. E aí, amanhã, isso vai ter uma consequência, né? Então, algumas coisas têm um resultado, uma consequência um pouco mais rápida, outras, às vezes, você vai perceber isso na velhice. Né? Mas... Perfeito. Eu vejo, vamos fazer o seguinte, a gente vai falar sobre os 11 pilares, né? Da roda da vida e sobre os 12 princípios, assim como eu já disse. Eu acho interessante a gente começar a falar o 1 do pilar, depois ir para o 1 do método. Não sei, você pode ir do jeito que você for. Aqui a ordem, né, como isso vamos dizer, da forma, ele é circular, eu mais ou menos coloquei aqui só o que foi vindo na cabeça, porque como família, para mim, sempre foi um valor muito alto, que trouxe, vamos dizer, esse valor, família ter sido muito alto, trouxe coisas boas e ruins. Né, como né, sempre tem um viés. Mas o que acontece? Ele ainda é a base. Então a família é a base. Por isso que eu comecei aqui com os pilares, que dos 11 pilares que são ensinados e colocados para que a gente tenha uma atenção, o que acontece? Conjugal 1, filhos 2, parentes 3. Né? Isso é família. Mas que tem que ser tratado de forma diferente. Né? Você, dentro da família, você tem que saber ser cônjuge, saber ser pai, mãe, saber ser filho. Você tem que estar no seu lugar certo. Né? Quando você muda um pouco a ordem disso, isso traz desequilíbrio nessa parte que seria a parte familiar. Por isso que eu comecei, né, vamos dizer, na hora que veio na minha cabeça, porque eu sei de cor, mas assim, na hora que eu vou listar, normalmente eu acabo colocando assim, que nem até para falar para o pessoal, né, que é a parte conjugal, filhos, parentes, o social, que é a parte de amigos, como você interage da forma interpessoal, intrapessoal, né, e servir e saúde.
servir é tão importante quanto, que é o que a gente começou a falar, né? Enquanto você está aqui principalmente para servir, né? E saúde intelectual, emocional, espiritual, profissional e financeira. Então, não é uma ordem mais ou menos, mas tem um motivo pessoal meu de como eu elenquei isso, né? Então, vamos lá, olha, eu vou falar aqui dos 12 princípios milenares. Eles falam, também não está na ordem, né? Porque não tem uma ordem correta. Como eu falei, da primeira turma era uma ordem, da segunda mudou a ordem, não tem problema. Inteligência, disciplina, servir, sabedoria, relacionamento, amor, prosperidade, fé, honra, verdade, perdão e santidade. São os 12 princípios. Tem aqui, eu vou compilar, tá aqui no meu celular, vou pegar rapidinho. Olha, eu não fiz colinha, hein, César? Não, mas eu também não. Só que esses dias do triunfo, né, do Mastermind que nós fizemos, então tá lá, lição 1, Mastermind, 2, objetivo principal definido, autoconfiança, o hábito de poupar, iniciativa e liderança, imaginação, entusiasmo, autocontrole, o hábito de fazer mais do que é pago para fazer, personalidade agradável, pensamento preciso, concentração, cooperação, fracasso, tolerância, regra de ouro. Gravamos um podcast sobre as 16 leis, terminamos, né? Creio eu, o César deu uma aula, César. Pessoal, cada um desses itens daria um podcast cada um. Com certeza, cada um. Por isso que nós muito sucinto, mas porque realmente eu acredito que cada um. Sim. Impacta diretamente em gratidão. Cada um impacta diretamente na nossa vida no dia a dia. Lembrando que às vezes cada um tem um momento, né? Então, como sabe, né, eu tenho alguns filhos, tenho uma neta de 2 anos e tenho 5 filhos. Então imagina que é uma questão familiar um pouco, já foi mais conturbada, foi vários desafios. Então eu, para falar sobre isso, não sou não questão nem de exemplo. Eu sou um pai presente, eu sempre fui, apesar da diversidade dos meus filhos, né? Vieram de famílias, de mães diferentes, e mesmo assim estamos de pé e estamos unidos. Eu vejo todos, convivo com todos. No meu último Natal, agora de 2022, passavam todos na minha casa. Mas continua sendo um grande desafio. Imaginando que 3 têm a mesma criação e 2 têm criações totalmente diferentes. Nem comigo, por sinal. Então, é uma coisa bem desafiadora para mim. Mas a gente tem remanejado, tendo cuidado, resiliência, humildade para lidar com essa situação a qual eu mesmo que plantei. Então eu gostaria que você fizesse compilasse basicamente o que seria esses 3 pilares, conjugal, filhos e parentes, né, junto aqui com o meu, que é o relacionamento. Eu diria para você que todos os 11 pilares... Lá na comunidade esse ano não estão dando, acho que pode. Vamos lá. Então, eu diria para você que o que eu vou falar talvez sirva para todos os 11 pilares, os 12 princípios. Eu acredito, assim, isso é uma percepção minha, né? Disso é colocar o quê? Que a primeira coisa que a pessoa precisa, né, é saber quem ela é. Entendeu? E quando ela tem esse autoconhecimento de quem ela realmente é, né? E desenvolve isso automaticamente, né? Vamos dizer, dado o grau de nível de consciência, conhecimento, etc. Como a gente falou, né? Poderia ter muito tempo para discorrer, mas aqui a gente vai simplificar. Mas assim, quando ela sabe, né, na realidade, quem ela é, ela também consegue ter vamos dizer, ser menos reativa, ela consegue entender, ela tem um entendimento melhor das coisas que acontecem, né, na vida dela e ao redor dela. E aí consegue tomar decisões mais assertivas, porque quando ela conhece ela também passa, na observação, conhecer o outro, né? E aí, como eu te falei, né, lá atrás, quando eu tive um tsunami na minha vida, o que acontece? Você sempre tem 2 escolhas, né? Ir pro bem, ir pro mal, ou você reclama, ou você parte para uma solução,
Óbvio que existe aqueles momentos, toda vez que acontece alguma coisa que você acredita, que eu não acredito que nada que Deus faça é para o nosso mal, né? É para aprendizado. Então, vamos dizer, aquilo que nós entendemos muitas vezes que é mal, e isso vai desde você perder um emprego, perder um casamento, perder um ente querido porque morreu, enfim, é uma dor, né? Mas eu acredito que tudo que acontece, como diz na Bíblia, nada acontece por acaso, né? Então, o que a gente há de se fazer? Ter esse entendimento de ter esse olhar. Então, quando você sabe quem você é, muita coisa que acontece ao seu redor, você consegue ter mais sabedoria, clareza, né? Você consegue ter os 12 princípios mais ativos dentro de você para que você consiga traz isso para a reflexão e você consegue ter um olhar um pouco mais 360 para você poder decidir como vai ser a sua reação perante ao acontecimento que está acontecendo. Por isso que a inteligência emocional, quando você desenvolve, baseado depois que você tem uma percepção real de quem você consegue gerir melhor. E aí isso vai para tudo. Então, quando você fala aqui de conjugal, filhos e parentes, é o que eu digo para você. Se você está ali num relacionamento conjugal, eu sou uma pessoa divorciada, então muita gente poderia dizer para você, nossa, quem é a Marisol para estar falando que é uma pessoa divorciada? Ou quem é o Marlon para estar falando de conjugal com 5 filhos com 2 mulheres diferentes? São 4. Desculpa, eu não tinha que falar. Não posso deixar. A gente tem que vai tratar sobre verdade, tem então. Que falar. Mas enfim, o problema não é. Eu não vejo isso um problema. É a questão da humildade de você se reconhecer falho em algum momento da sua vida e com grande humildade e vulnerabilidade você conseguir falar, não, eu quero fazer diferente para ter um resultado diferente. Então, isso eu acredito que você consegue ser mais assertivo se você tem esse autoconhecimento, né? Você tem autoconhecimento, a sua autoestima está num nível bacana, aí você consegue entender. Então, quando você vai para um relacionamento, quando a gente fala aqui de relacionamento conjugal, por exemplo, aí tem os papéis que são de homem e são de mulher. Mas hoje, como a gente fala, né, com um mundo que como eu vejo hoje, muita coisa com valores invertidos e nem quero entrar nesse mérito, né? Então, o que acontece? Existe um papel que é da mulher e o papel que é do homem, independentemente de essa parte machista ou feminista, ou existem, né? Nós temos competências e habilidades diferentes que foram criados, né? E quando você entra nessa parte, o yin, o yang, o positivo e o negativo, quer dizer, você tem a parte feminina dentro de você, eu também tenho a parte masculina dentro de mim. O que precisa é doar, vamos dizer, saber fazer essa conexão de forma assertiva. Eu entendo quem eu sou, eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os valores que eu negocio e quais os que eu não negocio. Então, eu preciso estar relacionado com uma pessoa dos quais, né, que vai ter os defeitos tanto quanto eu, mas são defeitos que, no caso, eu não estou negociando os meus valores para estar com ela, né? E aí você não cobra aquilo que a pessoa não tem que dar, não pode dar. E aí você está numa relação, e eu vou dizer para você, hoje sou uma pessoa diferente do que eu era. Então, o que acontece? 50% do fracasso, talvez, do meu relacionamento, 50% é meu. Quando eu trago essa autorresponsabilidade para mim e busco entender o que poderia ter sido diferente, qual foi o meu que era nisso, né? Independente de outras situações, eu busco ser uma pessoa melhor. Então, o que acontece? Eu vou falar aqui, eu posso falar do que eu fiz, eu não posso falar do que o meu ex-marido fez, ele tem os motivos dele, que aí entra a questão do não julgamento. Sim. Não julgamento, não comparação, não é verdade? Que é o que a gente faz. Então, quando você consegue... vamos dizer assim, saber quem você é, entender quem é o outro, e por isso que a parte quando eu me embrenhei nesse mundo da Febracis de coach, foi muito, não necessariamente até para ser coach, como eu te falei, foi para conhecimento pessoal mesmo, para autodesenvolvimento, para eu entender como faz esse movimento para ser uma pessoa melhor. Porque existem pessoas que falam, olha, eu quero fazer, né, eu quero, vamos dizer, que o mundo seja um mundo melhor, mas precisa começar com a gente. Né? Então, o que eu preciso melhorar para ser melhor para o mundo? Né? Na realidade, é isso, fazer de alguma forma uma diferença. Então, hoje eu tenho consciência de muitas coisas que eu fiz que poderia ter feito diferente. Não estou falando de arrependimentos ou de algumas coisas assim, porque
arrependimento, eu diria assim, eu deveria ter se eu tivesse feito com a intenção errada, né? Proposital. Não, eu fiz achando que era o melhor para aquele momento, então não existe culpa nesse sentido e tal. Mas hoje, com o grau de consciência, eu sei que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu fui, inclusive no período que eu estava lá. E isso vai também para filhos, né? Vamos dizer, a sua relação com filhos é diferente da relação que é com o marido. Por isso que na Febracis está separado, né? O que é conjugal, o que são filhos, né? E o que é a parte de parentes, faz quando você é filho. Cada um no seu quadradinho. A gente tem que tratar cada pilar desse de uma forma específica. Se você misturar as coisas, não dá certo. Quero concluir, continuar a sua fala primeiro com uma mensagem. Gente, não acho bonito não, dei risada, mas eu me arrependo, tá? Esse negócio dessa diversificação. Eu quero pegar o gancho, vou falar sobre do método dos 12 princípios milenares. Eu vou contribuir com você falando do relacionamento e da santidade. Eu gostaria que quando entrasse, César, a gente entrando na fala, sempre que você poder colocar na descrição do vídeo, igual ela falou do primeiro conjugal, filhos e parentes, certo? Isso. A gente sempre coloca na descrição do vídeo, e agora eu entrando com relacionamento e santidade, pro pessoal para vocês poderem estar visualizando e saber do que a gente está falando. Relacionamento. Uma coisa que eu aprendi através de leitura e também experiência própria é o seguinte: como amizade, cada um tem que ter uma esfera. Cada um está numa esfera. Íntimo, necessário, certo? A gente tem um amigo que é íntimo, né? Aquele que é muito próximo. Tem o necessário, né? Que é um amigo às vezes de negócios, que vai abrir alguma porta. Você vai haver uma troca, porque sempre vai haver um interesse. E depois que isso se torna muito mais pessoal, mais íntimo, né? E tem aqueles amigos mais próximos, tem aqueles amigos que são distantes. Eu acho que a gente tem que qualificar, né? Cada um no seu lugar. Muitas vezes o que eu vejo que a gente erra, assim como parente também, eu fiz isso. Se levar para a parte empresarial, eu fiz isso. Eu coloquei todo mundo para trabalhar na minha empresa no começo. É algo que eu não faço mais, é algo que assim... Nunca empregue quem você não possa demitir. Nossa, excelente frase, descreve aí. Porque eu cometi esse erro, como diz uma outra frase que fala assim: é mais fácil um empregado se tornar um amigo do que um amigo se tornar um empregado, um colaborador. Então eu aprendi com as duas pernas, com experiência. Então eu não posso misturar. Se eu tenho um amigo numa categoria tal, é tal. Então se é um amigo estratégico, né, por exemplo, se é um amigo de negócio, ou um amigo que é só para dar risada, um amigo lá da infância, eu não posso falar pro cara o sonho que eu tô aqui porque eu vou comprar tal coisa, algo astronômico na vista dele, porque eu vou estragar aquele ambiente. Assim como eu não posso contar um segredo para um amigo lá que eu vou dar risada, que a gente só se encontra no bar para dar risada, por exemplo. Na realidade, eu penso o seguinte: a questão da ambiência realmente é o que faz toda a diferença. Como já disse o meu coach, o ambiente sempre vence. O ambiente sempre é forte, isso é forte. Porque é verdade. É verdade. Você pode dar a melhor criação, às vezes, para o seu filho, mas às vezes, de repente, porque ele quer estar pertencente por algum motivo, por algum grupo, ele, né? Isso acontece muito, isso, né? A coisa do pertencimento é muito forte. Então, o que eu diria para você que, assim, quando a gente está falando dessa parte de relacionamentos, e aí eu volto a dizer, né? Quando você sabe quem você é e você consegue olhar com mais clareza cada coisa, você vai trazer os amigos certos para os locais certos. Então, não é o fato de que você joga futebol muito bem com aquele cara, que ele te dá aquele passe joia, que ele pode ser seu sócio, né? Então, não é porque o cara curte o mesmo tipo de música que você gosta que ele vai, talvez, servir para te dar um conselho, entendeu? Então, o que acontece? Eu penso que é a questão de muito do filtros, fazer os filtros, principalmente com os seus valores, né? Então, se você tem que estar acompanhado daqueles que estão com os mesmos, andar com aqueles que estão seguindo a mesma jornada que você. Óbvio que você pode ter um caminho
como a gente fala aqui dos pilares, né? Uma parte profissional, um caminho que você está trilhando para a parte familiar, conjugal, que você quer ter filhos, você vai, enfim, ou para uma outra parte, você tendo esse domínio, você tendo o autoconhecimento, você consegue identificar mais ou menos isso e você atrair a pessoa certa para o lugar certo, porque ele continua sendo um bom amigo para você. Sim. Para aquela caixinha ele é um bom amigo. Se você colocar ele em uma outra caixinha, ele não vai servir. Tanto que um dos cursos maravilhosos que eu fiz foi o Assessment, que é o que você consegue identificar, mapear realmente o perfil comportamental de cada um. Né? Então, identifica valores, identifica, e aí você aprende realmente a olhar diferente. Então, assim, por experiência, assim, de você conversar um pouco com a pessoa, você já percebe qual é, talvez, a forma como você tem que conversar com ela. Isso serve para vender, né? Porque a gente está aqui, a gente se vende o tempo todo, né? Então, é isso. Então, é colocar as pessoas certas, né, no lugar certo. Isso vai desde a amizade como na empresa, porque você pode ter um excelente vendedor e ele pode ser um péssimo gerente. Um péssimo gerente. Concluindo então essa questão de relacionamento, você falou uma coisa que eu também quero contribuir. Eu também tive muita insegurança, muitas vezes, para falar sobre determinado assunto, devido a essa trajetória que eu trilhei na minha parte de relacionamento amoroso e tal. Então, eu tive muita resistência para tratar desses assuntos. Inclusive, ainda é um pouco complexo para mim. Mas ser vulnerável. Ser vulnerável. É muito, assim, é desafiador. É desafiador. Eu estou lendo um livro, cara, sensacional. Eu vou ver ele aqui até para compartilhar com o público aí, vale a pena vocês lerem, eu super indico. A Coragem para Liderar. Trabalho duro, conversas difíceis, corações plenos. Ele fala muito mais da parte emocional sobre essa questão da vulnerabilidade. Então, no relacionamento, eu comecei muito cedo. Muito cedo. Então, isso me trouxe, como é que eu posso falar assim, vou usar uma palavra certa, me antecipou em coisas que eu não deveria estar vivendo naquela época. Na realidade, assim, você não tinha a maturidade necessária para as responsabilidades que viriam por conta desses relacionamentos. Então, ou seja, e tudo isso traz uma consequência, assim como eu lido com essas consequências até hoje, e hoje eu entendi, né, me conhecendo, eu entendi o que eu quero para mim. Então, você falou uma coisa muito importante também no início sobre incoerência, que nós somos muito incoerentes muitas vezes conosco mesmo. Eu percebi essa incoerência na minha vida, eu percebi que eu estava tapando buraco o tempo todo nessa área da minha vida. Uhum. E aí eu entendi, nos 12 princípios, sobre a santidade. O que é santidade? É uma vida de exclusividade. É quando eu faço o que tem que ser feito, não o que eu quero. Eu tenho falado muito sobre isso, apesar de a gente estar caminhando sobre essa palavra ainda. Mas eu tenho falado muito sobre isso, que adulto faz o que tem que ser feito. Criança que faz o que quer. Eu treino meus filhos nisso, inclusive. Só até na alimentação. Muitas vezes minha filha, não quero comer isso. Não, você não tem que querer, você vai comer. Não é sempre o que você quer. Porque nem sempre na vida vai ser como você quer. Aliás, na maioria das vezes o certo é ser o que você não quer. E como é que se diz? Por vontade própria. É eu podendo fazer certas coisas, mas eu entender que aquilo não está de acordo com o que eu quero colher. Então, quando eu entendi isso, que faz pouco tempo, por sinal, não faz tanto tempo assim, eu falei, cara, o que eu quero colher? Se eu continuar com essa vida nessa área, eu nunca vou colher o que eu quero. Eu nunca vou colher. Se você não mudar a semente, o fruto vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Eu tive um colaborador que ele falava assim, é uma frase, eu acho que do... Não vou me recordar o nome agora, se eu lembrar eu falo não. Ele fala assim, seriedade é esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Eu falei, meu Deus, é chocante, é real. E a gente faz isso. Mas o grande detalhe, que é como eu falo para você, né? Eu entendo que muitas vezes você errou, eu errei, pessoas erram, mas porque, assim, ninguém erra para si propositadamente, né? O principal objetivo era acertar, mas por falta de conhecimento, eu diria mais, de autoconhecimento, a pessoa erra. Né? E aí, vamos dizer, por isso que, se não houver um momento, uma parada, de estar no momento presente e refletir,
sobre aquilo, né? Você falar o que realmente, né? O que a gente fala muito, né? O que você pensa, sente, comunica. Se eu estou com esse sentimento, para mim o sentimento é como se fosse um termômetro, né? Que te dá um alerta daquilo que você precisa pôr olhar. Então, se você está, seja triste, ou muito alegre, ou com raiva, ou com fome, não importa, é um sintoma, né, que você está sentindo. E se você não parar e olhar atentamente, óbvio que você não, às vezes, né, que a gente fala de rotina, prazos e tudo mais, essa informatização toda que está tendo, que antes tinha tempo, hoje é tudo rápido, mas assim, se você não parar e tiver esse olhar para aquilo, você vai plantar a mesma semente. Eu posso discordar, entre aspas? Discordar não, eu posso dar uma outra ótica disso? Claro. Uma coisa é se você não tem conhecimento. Então eu vou falar que não é o meu caso. Eu sempre tive conhecimento. Sempre não, né? Mas de alguns anos, de bons anos para cá, eu sempre tive. Então eu vou para uma outra ferramenta. Eu só vou chegar e você pode... A disciplina. É o que eu falei agora. Eu sabia o que tinha que ser feito, eu não fazia. Eu sabia o que tinha que ser feito. Olha só, antes de você, só te dar a palavra, você falou uma coisa, né? Agora anteriormente, você falou que tudo aqui acontece, como diz a palavra, porque a vontade de Deus, eu não digo que é a vontade, eu digo que é permissão. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Porque uma coisa, aconteceu uma tragédia, eu sempre vou falar voltado para a questão pessoal e profissional, assim, juntando as duas estações. Aconteceu uma tragédia, por exemplo. Deu a pandemia. Nós fomos você aconteceu contigo, aconteceu comigo, a gente ficamos 3 meses fechados, com frota na garagem, com funcionário registrado em casa. Aí eu te pergunto, aí sobreviveu os 3 meses, estamos de pé até hoje. Eu sempre coloco Deus em primeiro lugar, mas o nosso trabalho. Então a gente estava organizado, a gente tinha fluxo de caixa, a gente tinha bens para superar tudo isso, então a gente estava preparado, certo ou não? Então a gente teve disciplina, e a gente estava preparado e colheu os frutos do nosso trabalho, da nossa preparação, da nossa estratégia, do nosso planejamento, falando profissionalmente. Muita gente quebrou, porque quando ele era para fortificar a empresa, fazer um fluxo de caixa, ele comprou um carro zero. Antes ele fortaleceu o negócio, ele fortaleceu a pessoa física. Então quando você fala que muita coisa acontece, então é a mesma coisa eu falo assim, perdão, nessa questão de ir pro relacionamento, eu falo assim, foi Deus que quis. Não, Deus não quis. Deus só permitiu, a escolha foi minha. Porque isso livre-arbítrio. Porque não vamos negar, de uma forma ou de outra, isso trouxe sofrimento para muita gente. Inclusive para mim. Então, só para ficar claro, porque hoje nesse mundo que você falou que a gente não pode entrar no médico, não devemos, senão também cai o canal, mas, por exemplo, no mundo mimimi que nós estamos, que sempre todo mundo arruma um responsável. Todo mundo arruma. Você falou uma coisa que realmente deixa eu te falar, que é o lance. Quando eu falei de conhecimento, de coisa, não é assim, que nem você falou, não, eu sabia. Mas você até sabe o que está errado, mas o que te compele é sempre agir da mesma forma. É essa a questão. É um pouco mais profundo. Quando a gente fala de autoconhecimento, é você entender quais são, vamos dizer assim, como que eu posso falar? O que me leva a isso? O que te leva, às vezes, a fazer é uma sabotagem interna que a gente acaba fazendo. É uma coisa mais profunda. Que te faz isso, óbvio. Então, vamos dizer assim, é como se a gente falasse assim, eu estou acima do peso, eu preciso emagrecer. E eu preciso comer, então você sabe, você tem conhecimento que isso é melhor se você parar de fumar, se você fizer atividade física, você quer isso, você deseja isso, você sabe que isso é melhor. Mas por que você não faz? Boa pergunta. Entendeu? Então, é isso quando é que aqui, no momento mais, vamos dizer, sucinto, né, a gente tem que colocar, é isso quando a gente fala de autoconhecimento, é uma coisa mais profunda, né? É quando você mergulha e vai até lá atrás para entender a raiz. E a gente não está só falando de questões agora. E você entender por que, quando você vai, vamos dizer, por que eu faço o que eu faço? Por que eu procrastino aqui? Por que eu repito isso e eu venho isso olhando, né? Com esse olhar de falar, puxa, errei de novo. Recentemente, isso é diário, né? A gente vai, graças a Deus, assim, conforme a gente vai tendo esse olhar de reflexão, mais rápido os insights vão acontecendo para você. E aí quando acontece, e você muda o olhar, e eu vou dizer para você, eu fui uma pessoa
que eu não gostaria de ser. Eu me transformei, eu era de um jeito, eu me transformei para um mundo que eu imaginava que se eu agisse dessa forma seria o melhor. Por isso que eu falo, por falta de conhecimento, por falta de autoconhecimento, me gerou algumas coisas. Aí quando você resolve, falar, eu quero ser diferente. Eu não sou isso. Quando eu olhei para aquela roda a primeira vez da vida, eu falei, nossa, essa não sou eu. Essa não sou eu. E aí você começa que ter um olhar e começar a dizer não. Mas não porque você está dizendo não, porque você não quer, seja para filho, principalmente, que é muito doído, para marido, para amigo, alguma coisa. Você começa a dizer sim para você em algumas coisas, porque boa parte da minha vida, eu negociei coisas que seriam negociáveis. Para mim. Não estou dizendo de coisas ruins, de prejudicar, não. Próprio. Né? Então, quando você começa a ser verdadeiro consigo mesmo, e aí segue o primeiro e segundo mandamento de Deus, amar ao próximo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, eu passei parte da minha vida esquecendo de amar a mim. E se você não você vai amar o próximo? Exatamente, porque eu amava, vamos dizer assim, então você começa, e não é que eu não me amava, não é isso, né? Não, mas é a questão, eu entendi, você entendeu? Não é a questão de você não, você se ama, você faz, você tem a coragem, mas a ponto de eu me negligenciar um amor maior para a família, para filhos, para uma série de coisas. Eu pus um peso maior e eu negociei coisas que eu não deveria ter negociado. Que hoje eu tenho consciência que talvez se eu tivesse agido de uma forma diferente aqui, eu teria colhido resultados diferentes aqui. Mas sem arrependimento, como eu falei, né? Você estar na jornada e melhorar. E hoje eu sei que eu sou muito melhor agora, eu estou muito mais feliz agora do que eu era antes. Eu encontrei com essa amiga recentemente, agora numa festa junina, ela falou, mas só se pegar sua foto. Um pouco antes da fase que você chegou. E um ano depois, é surreal. Ela falou, parece outra pessoa. E realmente é, porque quando você volta para a sua essência, você faz essa busca de querer entender quem é você, o que você quer para você, o que você realmente gosta, o que você não gosta, o que você quer fazer, o que você aceita e o que você não aceita, e transmitir esse, mesmo quando você vai falar, transmitir isso de uma forma amorosa, né? Com amor, porque a forma muda tudo. Você acha que valeu rios, hein? Eu não sabia, eu fazia com a boa intenção, mas eu fazia da forma errada. Entendeu? Por falta de conhecimento. Por isso que eu digo, né? Então, é um conjunto. É que aqui a gente fica meio resumindo, mas assim, basicamente é isso. Então, assim, eu entendo isso. Quando você não pode fazer só o que você quer, há de se flexibilizar, certo? Mas isso não pode te violentar. Sim, não, quando eu falo de fazer o que quer, desculpa, talvez eu não fui claro. Não, eu entendi. Primeiro eu queria ressaltar uma coisa que você falou que é muito importante. Então você quer dizer que muitas vezes eu concordo com isso, é de fato isso. Apesar de ter resistência com isso, mas eu concordo. Você diz que então muitas vezes as pessoas estão num momento que não conseguem sair daquela roda, daquele ciclo, por conta de que... Não enxerga a porta. Mesmo reconhecendo... É o que eu falei. Você como você sabe que faz mal para a saúde, sim. Que você está acima do peso, se você fizer... Porque muita gente paga um ano de academia e não frequenta. Sim. Né? Começa 10 vezes a mesma dieta e não consegue. Por quê? Por conta dos princípios, não tem disciplina. Não tem uma série de, vamos dizer assim, né? Então, tá ligado às coisas. Só para ficar claro, assim, até para quem está nos ouvindo. Quando eu falo dessa questão de você tem que fazer, isso tem que ser feito não só o que você quer, você falou da academia. Pô, quantas vezes eu não quero? Não parece, mas eu estou indo na academia, tá? Quantas vezes eu não quero levantar e ir na academia? Pô, eu falo, cara, eu tenho que ir. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Então, nessa questão, sem me violentar, é algo que vai ser bom para mim. Mas a pessoa, para que ela consiga fazer isso, realmente, de fato, ela precisa, por isso que eu falo para você, ter um grau de consciência. Ela precisa entender, a partir do momento que ela começa a entender os porquês de algumas coisas, o porquê está fazendo. É a mesma coisa, por que está trabalhando tanto, por que trabalha em dois empregos, o que é o objetivo, né? Então, é o que eu falo, então a pessoa não quer, vamos dizer, quando a gente fala de negócio, a pessoa não quer, não é ficar rica, né? A pessoa quer ter conforto,
a pessoa quer ter um carro novo, a pessoa quer viajar, a pessoa quer... Ter liberdade geográfica. Exatamente, enfim. Então, não é isso. Então, e aí você tem que ter uma inspiração, uma motivação para você estar fazendo. Então, você vai fazendo dentro da sua... A partir do momento que, né, você sabe quem você é, você entende e você descobre aí o que você realmente gosta, o que você vê, quais são os seus talentos, que é o que é o nosso propósito, né? Então você consegue traçar o seu itinerário até, olha, lá no futuro, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, eu quero estar deste jeito. E aí você consegue fazer isso de forma ecológica, você consegue fazer isso sem, vamos dizer assim, negociar valores que você deveria ter negociado. Então, o que acontece? Você consegue se dedicar à academia para ter saúde ou fazer alguma coisa sem deixar de lado, vamos dizer, passar meio período na academia e não entregou o seu trabalho que você tinha que fazer, não ficou com a sua família. Sim, exatamente. Então você começa a ter coerência e fazer de uma forma que isso contribua para um resultado. Perfeito. Uma coisa que, só para a gente deixar claro, né, até para mim mesmo. Então, uma das principais ferramentas assim, que as pessoas deveriam buscar é o autoconhecimento. Autoconhecimento. Autoconhecimento, porque é assim, como que você pode definir o que o Marlon ou o que a Marisol quer ser, onde ela quer estar daqui a X, onde você... Se você não sabe exatamente quem você é, na realidade, se aquilo realmente é o que você deseja de verdade, ou se aquilo tem um viés de orgulho que é para mostrar para outra pessoa, ou se é para provar alguma coisa por alguma coisa de passado que você teve, que você quer fazer. Enfim, vamos dizer, você está fazendo por você. Uma coisa que é bom a gente deixar claro, porque tudo que é feito dessa forma, eu já experimentei isso na minha carne, tudo que é feito dessa forma traz um vazio. Você conquista, Você você conquista chega mais. lá, e tem ali vários exemplos de pessoas famosas que têm fama, poder, riqueza e se matam. Entendeu? Então, ou seja, nesse primeiro bloco, gente, que foi bem intenso, nesse primeiro bloco que a gente tratou... É que relacionamento é uma coisa... Relacionamento. Nós falamos sobre relacionamento, a santidade, a disciplina, que a santidade, quando eu falo santidade, né, é uma questão de exclusividade. Então, como eu estava falando de relacionamento, por exemplo, quando você se torna uma pessoa exclusiva, você vai ter coisas exclusivas. Né? É forte. Então, aí entra naquela questão da disciplina, em tudo. Né? Se eu como bem, eu vou ter uma saúde melhor. Se eu me propus a treinar porque é algo que é bom para a minha saúde, com disciplina, eu vou ter um resultado melhor. Se eu trabalho com disciplina, se eu sou disciplinado com as minhas finanças, tudo eu vou trazer um resultado benéfico para mim mesmo. E a gente falou sobre conjugar o feliz parente social, que é a amizade. Então, o primeiro bloco foi bem emocionante e emocional. A gente pode ir dar sequência? Podemos, a hora que você quiser, Marcos. Você manda. Eu vou falar sobre o primeiro princípio do milenar e também do sétimo princípio, do sétimo pilar, tá bom? Intelectual e inteligência. Pode começar. Bom, não sei qual é o viés que você quer levar para isso, mas de qualquer maneira, que a gente fala intelectual e... Como é que você falou? Intelectual e inteligência, né? Que é, vamos dizer assim, inteligência todos somos dotados. Todos somos dotados. O que nós temos é inteligências diferentes por competências diferentes, né? Então, por exemplo, você pode ter uma inteligência que é muito mais voltado para, vamos dizer assim, para uma atividade física, né? Vamos dizer, inteligência de consciência corporal que o Neymar tem, por exemplo, é surreal, não é verdade? Esses grandes atletas, como você tem inteligências na parte musical, né? Você tem várias inteligências e cada um tem um grau. Nós temos todos uns modulados aí para fazer. Mas eu diria para você o seguinte, na parte do que estaria ligado, talvez na parte profissional, principalmente, né, e pessoal, na parte do que diz a parte intelectual, é o seguinte, da mesma forma que você falou assim, a gente, em sanidade, né, fazer a coisa do mesmo jeito e ter o mesmo resultado. Não, só que fazer a mesma coisa tem resultados diferentes, esperar resultados diferentes. Então, a mesma coisa assim, se você tem o pilar intelectual,
e você não nutre este pilar, por exemplo, como que você pode ter um cara top na sua empresa, que ele é bom de relacionamento, mas se ele não tiver um conhecimento básico, técnico, para fazer aquilo, ele não buscar, ele estaciona também, né? Então ele tem que estar antenado, digamos assim, e acompanhar, né? Desde que, fazendo uma vírgula aí, que isso esteja dentro do propósito dele. De repente, aquele ponto é o que para ele basta, e ok também, né? Mas assim, então, da mesma forma, se você tem conhecimento nunca é demais, na verdade, você amplia horizontes, faz com que você tome decisões mais assertivas quando você investe em conhecimento. E conhecimento geral, né? Geral. Porque se você não está antenado no que está acontecendo na política, você não está acompanhando como que está a parte da economia, se você não tem um olhar de como que está acontecendo, né? Vamos dizer assim, de maneira geral, o seu negócio, tudo, você está lá na Gitlog e você percebe que você quer trilhar um caminho e ir para um outro, pegar um outro nicho, ou expandir, seja lá, ou encolher, não importa, né? O que você for fazer, se você não tiver investir em conhecimento para com que você tome decisões mais assertivas, isso, vamos dizer assim, pode aumentar o tempo para você ter um resultado. Né? Então, levando para esse lado, né? Isso, e aí o que eu quero dizer, que talvez complementar alguma coisa, que esse conhecimento necessariamente não é faculdade, pós-graduação, não é isso, é conhecimento, né? Se você já identificou, se você sabe quem você é e identifica os seus talentos, potencializa aqueles que você tem e vamos dizer assim, aprende aquilo que você precisa saber para fazer o que precisa ser feito e não o que você quer fazer, você começa a subir um degrau. Sensacional. Eu vou complementar. Quer mandar a câmera aqui? Pô, César, se quiser pôr a câmera aqui em mim. Não, a câmera da sua mão. Eu vou complementar sobre inteligência intelectual. Essa questão é sobre o que a pessoa tem que fazer, né? E como você falou sobre que todo mundo nasce com inteligência, na verdade eu acredito que todo mundo nasce com a mesma porção de inteligência, vamos falar assim. Tirando alguma questão física, algum problema físico. A inteligência, para mim, é como um músculo. Certo? Então, o que falta? Treinar, estímulo. Então, eu vejo que... Não, o que eu digo, só fazendo um adendo, né? O que eu quis dizer é o seguinte, quando você tem várias inteligências, todos nós temos todos. Certo. Algumas inteligências estão mais desenvolvidas naturalmente em você. Certo. Todas as outras que eu falei para você, que nem aquela hora, né? Se você tem um objetivo e você quer seguir esse objetivo, se você se conhece, você já sabe quais os talentos que você tem de forma natural e aqueles que você precisa desenvolver, né, para você fazer aquilo que precisa ser feito. Certo. Então, você precisa, eu concordo com você, como se fosse tudo, você precisa criar um estímulo. Criar um estímulo. Fazer, e aí você desenvolve. Eu vejo que falta muito, principalmente no Brasil, na nossa cultura, e eu quero deixar aqui também, né, para o nosso público sempre prestar atenção nisso. Como você acabou de registrar, não precisa, às vezes não é uma faculdade, não é uma pós-graduação, não é nada disso. Cara, exercita o cérebro todo dia, com uma leitura, escutando. Eu li um negócio hoje, eu escutei um negócio hoje na internet, que ela era uma professora, ela fazia um cálculo que é o seguinte: 5 minutos que você escuta de notícia ruim é 5 horas da sua imunidade baixa. Então se alimente de coisas boas, treinando o seu cérebro e exercitando. O maior exercício para a inteligência, para o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento desse músculo, daquilo que você já nasceu com essa porção, uma das ferramentas mais eficazes é a leitura. Então fica a minha eu diria assim, não somente a leitura, mas como eu falei para você, o ambiente sempre vence, né? Sim. Então, o que acontece? Não, então, é sensacional. Você tem que estar na parte, quando você quer um desenvolvimento intelectual, aí, dado cada objetivo de cada um, né? Então, se você quer ser, vamos dizer assim, médico,
ou qualquer outra função e tal, você tem que estar entre os melhores, você tem que estar seguindo, ouvindo aquilo, né? Você tem que se aperfeiçoar. E aí as coisas, se você estiver nessa mentalidade, eu acredito muito nessa questão que você falou, 5 minutos de notícia ruim, é a questão vibração e frequência. Vibração e frequência. Se você estiver numa baixa vibração, se você é uma pessoa que olha, vamos dizer, eu quero ser um cirurgião famoso, um exemplo, sei lá, alguma coisa assim que me veio aqui. Mas você olha quem é com um grau de inveja ou com um grau de não sei o quê, né? Se você está vibrando numa baixa energia, você não vai, né? Você pode até conquistar, fazer algumas coisas. Então, mas o que é o interessante? Você ter aquela coisa de modelar, você ter vibrações positivas, você ter sentimentos positivos e falar, eu quero também. Isso pra mim. Bacana ele ter, vibra, torce para aquela pessoa ter mais sucesso ainda, não é verdade? Sim. E você vai trilhando, vai modelando no ambiente certo e não tem jeito. Aquilo que você ouve, né? Às vezes você vê às vezes até uma foto, né? Isso que eles usam até no cigarro, aquelas fotos horrorosas. No cigarro, você bate o olho para ver se de alguma forma faz aquele impacto. Porque você olha aquilo, você já fica assim, né? Eu que não fumo, mas assim, quando só de olhar aquilo já me dá uma angústia na hora, porque você já gera esse sentimento, né? Então, quando você consegue, né, que é um exercício, não é nem diário, minuto a minuto, dia, né? De você estar se policiando, de manter num nível de vibração bacana, numa frequência boa. E isso facilita muito quando você está no ambiente certo. Nossa, é verdade, você citou muitas vezes ambiente aqui, né? Eu tenho escutado e lido muito sobre isso. Eu já tive muita dificuldade com o ambiente, sabe? Assim, principalmente quando é aquele ambiente que faz parte da tua família, principalmente do seu círculo de trabalho, de profissão. É muito complicado. Então, vamos corrigir, desafiador. Porque o que acontece? Você só precisa, é o que eu falei, saber gerenciar isso, né? Você pode estar próximo dessa pessoa, passar a mensagem que precisa ser passada, mas você não precisa estar o tempo todo. Sair de cena na hora que precisa sair de cena. Precisa de cena. Mas é aquela coisa, com muita atenção na forma, né? Você precisa fazer, há de se fazer isso de uma forma amorosa, como eu falei. E aí entra naquilo que você falou também antes. Não tentar agradar os outros, né, cara? Porque essa questão de querer agradar os já outros. Tem muito assim. Você agradar os outros, você não agrada e não agrada. Exatamente, é essa a questão. Quando eu me percebi muito no movimento do fazer, não do ser, né? Mas isso é um condicionamento principalmente da minha geração, né? A gente foi criada com histórias da Disney, né? De Felizes para Sempre, Cinderela e tem um príncipe que vai te salvar, sabe aquela coisa meio assim? E que é isso, que é aquilo, você vem com crenças do passado e isso, quer que não, influencia nas decisões que você vai tomar aqui, né? Então, do Pilares, vamos para o 8 Pilares, o 8, o emocional. E junto com ele nós vamos falar sobre amor do princípio número... O amor tá aí? 6. Número 6. A honra é sua. Bom, só fazer um adendo rapidinho de saúde, é o que eu digo para você, né? Ele é um pilar muito importante, porque você pode ter todos os outros, mas se você não tiver, o que acontece? Todos esses outros pilares, exceto o saúde, você consegue que outras pessoas possam te ajudar. Então tem que ter um olhar mais atento para isso, porque saúde é só você. É só você. É só você. Pegou, né, César? É só você. Entendeu? Então, assim, conjugal, você vai lá numa sessão de casais, vai na igreja, vai no pastor, procura um coach, que é o conselho, tem muita gente boa nisso, né? Com filhos, você tem mais uma rede de apoio. Mas outros pilares aqui, você consegue ser motivado e tal. Mas saúde é uma coisa que é sua. Né? Se você não tomar posse disso, você pode ter enriquecer e gastar
tudo. Tudo. E entra na questão do que você E falou. é o teu De tempo. você ser prioridade. Como você falou. Então, assim, não adianta, que nem no caso, eu ter a mulher mais linda, os filhos nas melhores escolas, eu ter o melhor emprego, ter uma conta bancária gorda, e eu não fiz isso com sabedoria a ponto de eu não usufruir, não vou conseguir usufruir isso, porque eu, erroneamente, né, não dei atenção à minha saúde. Então, assim, o fato de ir fazer os happy hours toda hora com seus amigos, de repente você está enveredando, talvez, num lance de bebida, ou está indo num lance de cigarro, você está indo qualquer outro tipo de vício que faz com que você... Porque saúde não é só a questão, né, de estar com a pressão alta, ponto de glicemia e tudo mais. É você ter essa consciência vamos dizer, dessa máquina tá funcionando de forma que você possa fazer todas as outras coisas. Então é isso, só um detalhezinho que é o modo que eu enxergo isso. Então eu me policio muito, de verdade, inteira. Eu confesso que eu exagero no happy hour, eu acho. Não é? Por isso que eu comecei a falar pra você, é questão de consciência. Quando você consegue entender e ter a motivação certa, a inspiração certa, e você decide com consciência, porque você sabe quem você é, você consegue ter disciplina. Porque você tem propósito. Porque você sabe por que você quer fazer. O porquê quer fazer. Entendeu? Então, isso faz com que você, por mais pedras que tenham no teu caminho, você vai usar para fortalecer a sua musculatura e conseguir fazer o que você quer. Eu quero reforçar a palavra que você falou, você tem razão, isso é muito importante. Muitas vezes isso já aconteceu comigo. O mais importante do que fazer é saber por que você tem que fazer. Ou por que você está fazendo isso. Acho que esse é um grande desafio também. Você entendeu por que eu estou fazendo, por que eu trabalho, por que eu acordo todo dia, 5 horas da manhã vou treinar e depois vou para minha empresa. Por que eu tenho esse plano? Isso vai muito mesmo para a empresa, né? Você está trabalhando, você tem um funcionário, você tem um colaborador, você tem uma metodologia, tem lá todos os procedimentos, tudo bonitinho, todos feitos, tudo direitinho. Mas se aquele funcionário, aquele colaborador, não estiver alinhado com os valores da empresa, os valores dele, e não estou dizendo que o valor dele está errado ou está certo, tá tudo certo, né? Ele só está no lugar errado, de repente, se os valores deles não condiz com da empresa, né? Então, o que acontece? Se você estiver alinhado com os objetivos da empresa, então você vai fazer de forma correta, porque ele, mesmo tendo toda a metodologia, ele pode fazer certo, mas provavelmente ele vai, vamos dizer assim, performar melhor se ele souber o porquê que ele faz aquilo. Não só o porquê da questão de que vai ter o resultado X, porque se eu fizer desse jeito eu vou vender mais, ou desse jeito eu vou fazer em menos tempo. É saber como você está fazendo. Exatamente, é aquela pessoa que sabe o que faz a empresa, né? Então, na realidade, talvez como que eu possa dizer isso de forma mais simples. Então, a pessoa, eu vi uma vez um TED Talk que fala isso, a pessoa, ele não é um pedreiro que coloca os tijolos, ele constrói uma catedral, né? Ele faz um ambiente. Então, é uma coisa, vamos dizer assim, a pessoa traz importância para aquilo que ele quer fazer. Aí você traz o seu colaborador para fazer exatamente o que precisa ser feito, mesmo que ele não goste do que ele faz. Perfeito. Né? E aí, assim, a parte emocional, que é o que a gente está falando aqui, e amor, que você linkou, o link que eu faço aqui, talvez para juntar essa parte, principalmente na parte profissional e emocional, é o seguinte: quando você tem uma gestão da sua inteligência emocional, você consegue ser menos reativo. Você consegue olhar, você até fica com raiva, você pode ficar contrariado, você pode, porque as pessoas discordam, né? A gente até fala que a unanimidade é boa. Então, quanto mais pessoas dentro da sua empresa levantam, fazem aquele brainstorm e colocam todos os pontos, você tem aquele funcionário que é mais, né, não digo pessimista, mas ele é muito mais, vamos dizer assim, com detalhes mais em números, mais atento, né, e mais cuidadoso, outro que é mais planejador, um outro que tem é mais visionário e tal. Então, cada um vai trazer uma contribuição para você, né? Então, quando a gente fala, né, que você consegue gerir a parte emocional, não só no lar, mas como na empresa, você consegue entender o outro quando você começa. Então você fala, será que essa briga vale a pena entrar? Né?
e consegue fazer aquela coisa assim, o que eu ganho com isso, o que eu perco com isso, se eu fizer de um jeito. E eu falo isso assim, fiz muitas coisas, e o ano passado mesmo, eu fiz uma coisa que, óbvio, que não justificando, mas falando, eu estava num momento pessoal, desafiador, digamos assim, e aquilo, sabe quando a pessoa fez uma coisa e foi aquela gotinha d'água do balde? Aí eu transbordei. Aí aquilo foi na hora, só que depois bateu, nossa, Marisol, com todo o conhecimento que você tem. Nossa, Como assim você reagiu desta maneira? E aí, vamos dizer assim, com muito amor, que é o que a gente fala, do amor próprio, e faz um entendimento de você, e você começa a não remoer isso, mas falar assim, o que eu podia ter feito diferente, e começa a fazer uma avaliação do sentimento, o que me trouxe até aquela reação? Por que eu reagi com aquela pessoa daquela forma? Por que aquilo me doeu tão fundo que agora que eu estou olhando de fora, eu vejo que nem foi tão imenso assim, mas eu transformei aquilo num negócio gigante porque eu já estava com uma outra dor aqui, entendeu? Aqui foi um gatilho na realidade. Então quando você começa a ter o autoconhecimento e você começa a entender, e toda vez que você consegue perceber o seu termômetro, que é o sentimento, você começa a olhar para dentro, porque a solução é dentro, é de dentro para fora. Você começa a olhar para dentro e você fala autorresponsabilidade, que é uma grande chave que o Paulo Vieira fala muito mesmo disso. Então assim, quando você traz para si e olha, nossa, por que eu me senti desse jeito? Por que eu reagi desse jeito? Aí você faz uma mudança para plantar uma semente diferente, para ter resultados diferentes. Então assim, você ter essa inteligência emocional, para você consegue administrar melhor, porque você consegue ver as coisas como elas são, sem você levar muito as suas crenças, sem você levar muito isso. Você olha de uma forma como se fosse um observador externo. Você consegue, aí você tem mais clareza, né? E aí você, óbvio, isso não significa você não ser duro na hora que precisa ser duro. Sim. Demitir quando precisar demitir, ou afagar quando precisar afagar. Eu vou compartilhar duas experiências próprias. Meu irmão, ele deve estar nos assistindo aí. Tem um irmão que uma vez a gente estava numa situação, ele trabalhou com a gente um período, e eu fui chamar a atenção dele de algum fato, e ele falou assim pra mim, isso há 10 anos atrás. Ele me falou assim, mano, cara, toda vez que você vai repreender a gente alguma coisa, você traz uma carga muito pesada. Você traz tudo que você passou lá atrás, nesse momento. Eu nunca mais esqueci, eu comecei a trabalhar aquilo, eu falei, meu Deus. Eu percebi que era real. Coisas que eu teria que só tratar daquilo ali, eu agia emocionalmente ferido por várias coisas, talvez, que já me aconteciam, de gatilhos, e aquilo gerava uma angústia, me gerava uma dor tão grande, que eu era me tornava agressivo. Até no intuito de ajudar. Mas lógico, às vezes não é no intuito de você ter, mas não, é a forma. Era no intuito de ajudar e de orientar. E eu me controlo nisso até hoje. Uhum. Então, eu me exaltava de uma tal forma que eu acabava sendo um agressor, vamos falar assim. E era de boa intenção, mas de boa intenção, o inferno está cheio. Então, a gente tem que se policiar. O que eu falo de emocional, eu digo assim, a gente tem que procurar blindar o nosso emocional. E eu aprendi a blindar o meu através de ambiência, através de livros, através de pessoas que eu ando e de pessoas que me ensinam. Uhum. E através da fé, do amor, né, divino, que onde eu entendo que eu não devo julgar ninguém, que eu não sou melhor que ninguém, e que assim como eu tenho diversos defeitos, de diversas misérias que eu chamo, e também qualidade assim, são outras pessoas. Então eu não tenho direito de ofender verbalmente, né, óbvio, fisicamente não, mas vou verbalmente ninguém. Mas, até você aprender isso como eu demorei, e até hoje eu me policio muito, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Eu quero lembrar de um cara também, que a gente gravou no passado, e no fim essa gravação ocorreu, mas ela não foi pra frente, a gente perdeu o vídeo, né, por algum motivo. O Daniel, me esqueci o sobrenome dele agora aqui, o Daniel, esqueci o sobrenome dele. A gente fez a primeira turma junto. E ele falou assim, cuidado, nunca use o microfone pra mandar recado. A gente gravando, eu nunca mais me esqueci disso. E eu me vigio o tempo todo, porque senão eu faço isso. Não é pra ofender, mas é pra alertar. É pra alertar meu filho lá de São José. Não esquece, tem que ler, a leitura que é a inteligência. E aí
e a gente começa a usar. Então, para isso não acontecer, a gente tem que ir blindando o nosso emocional, blindando e usando. E eu vou te fazer um adendo. Na realidade, o que acontece? Uma chavezinha que eu peguei, né, uma ficha que me caiu, é o seguinte: a gente tem que saber que a gente com muita dificuldade, mas muita dificuldade, a gente muda a gente. Sem dúvida. Certo? Não. Então, é ilusão você achar que você vai mudar o seu filho e incutir, por exemplo, que ele leia. Mas você pode fazer perguntas, né? E você pode inspirá-lo, ativá-lo à leitura, por exemplo. Mas não é falando precisa ler. Não, estou falando que seja isso. Não estou nem falando que é isso. Hoje eu mas assim, não. Fazendo as perguntas, né? As perguntas certas. Na hora certa, que dá aquele gancho para você falar, você aproveita aquele gancho, porque quando você está atento, quando você está no momento presente, você está ali 100%, principalmente quando é filho, né? E estiver presente, e você estiver observando, e eu falo isso porque eu pequei muito nisso. É o que eu falei para você, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, na FARC, eu teria posto. Mas minhas filhas já são adultas, então agora elas vão para o psicólogo, vão para as coaches, quer dizer, eu fiz o melhor que eu tinha no momento que eu podia. Mas enfim, o que eu digo para você, então quando você inspira a pessoa, você faz com que ela queira. É um trabalho, criação extensiva é mais fácil. Aquela de você educar realmente, seja um colaborador, seja um filho, requer muito empenho da nossa parte. E aí eu diria para você o que facilitou, como eu te falei que eu fiz o acesso, é isso: quando você começa a entender o perfil comportamental de cada uma das pessoas, seja da sua família, ou seja lá no seu ambiente de trabalho, você consegue estabelecer uma comunicação de tal maneira que ele te ouça. Porque se você que tem um perfil, não fiz a sua avaliação, mas que tem um perfil dominante e influente, provavelmente, né? O que acontece? Vai tratar com uma outra pessoa que tem um perfil diferente desse, talvez para essa pessoa você tenha essa conotação agressiva. Se for alguém muito parecido com o seu perfil, vai até preferir essa linguagem mesmo. Pô, o cara tá precisando ouvir isso mesmo, é isso aí. E vai junto com você, fala a mesma linguagem. Agora, se for uma pessoa que tem um perfil mais estável, que para ele fazer alguma coisa, vamos dizer, quem tem um perfil conforme, por exemplo, se você não falar para ele exatamente por que vai acontecer aquilo, que você já fez, você já viu os números, que você já checou que precisa ser feito isso, ele ainda vai estar na cabecinha dele maquinando alguma coisa, já justificando, tentando, né? E não está entendendo o que ele você está falando. Ele já está pensando na resposta. Ele não está te ouvindo, porque da forma... Mas aí a comunicação é sempre assim, né? Nós como líderes, temos que observar quem é o nosso colaborador para poder fazer a comunicação. Nós que temos que nos moldar a isso para trazer ele para fazer o que ele quer. Então, se você tiver, e isso vai, quando você tem esse conhecimento, por exemplo, até na hora que você vai dar uma premiação, né, às vezes, né? Então, alguns colaboradores vão ficar super felizes de ganhar um prêmio em dinheiro, né? Se o valor, né, dele for esse, ele vai ficar. Para outra pessoa, às vezes não é aquilo que move ele. Sim. Entendeu? Então, quando você começa a entender de pessoas, você consegue gerir melhor o negócio. E aí a comunicação fica um pouco mais fácil. A gente fala... Óbvio que essa questão de ser incisivo é necessária as também. Eu vou compartilhar da situação, e como você falou, se quiser mandar a câmera em mim aqui, agora não sério, eu vou mandar a minha aqui agora. Você falou de negócio, mas não só no negócio, na família também. Em tudo. No relacionamento, com a amizade, no relacionamento amoroso, tudo tem a ver. Uma coisa, olha, de todos os meus filhos, 2, mais velha e mais nova, por sinal, eles entendem essa linguagem. Eles entendem essa minha linguagem. O Rodrigo e a Ana Carolina, por exemplo. Rodrigo era, bora, cara, não sei o que você entendeu, ele entendia. Não se ofendia hoje, né? Depois que ele aprendeu, já está um homem. No começo se ofendia, hoje ele entende com a linguagem. E minha filha, a caçula, também. Os outros não entendem muito bem. Aí eu tenho que respirar, que é o certo, não precisa falar desse jeito, né? É que eu acho, inclusive, eu aprendi na infância que era bonito. Então é um tratamento que eu estou fazendo, já estou com quase 50 anos, mentira, 50 anos. 10 a meio. Tá meio derrubado, mas é 10 a meio. E agora que eu estou treinando isso.
Mas, até com esse meu filho mais velho, eu já vi em reuniões ou com pessoas que eu estava inclusive tendo que dar alguma direção e você olhar para a pessoa e eu percebi, eu falando que a pessoa ela não estava me escutando. Ela não estava me escutando. E aí um dia, conversando com esse meu filho, sabe o que? Ele falou, tudo que o senhor falou, uma vez numa reunião de família, inclusive, ele falou, tudo que o senhor falou estava certo. Mas a hora que o senhor começou a falar, só o jeito que o senhor gesticulou, algumas pessoas da mesa já tamparam o ouvido. Como você falou, já começaram a preparar resposta pronta para me dar e não entenderam nada do que eu falei. Tanto que as respostas eram totalmente coerentes com aquilo que eu tinha colocado. Então fica a dica pro emocional, e eu vou pular para o próximo, eu acho que eu vou deixar minha contribuição, eu deixei 2 exemplos. Mas eu mesma fiz isso, né? Eu sem ter esse conhecimento, eu tratei uma filha que tem um perfil estável do mesmo jeito. E Samitiba já disse, né? Se você tratar todos os seus filhos de forma igual, a única certeza que você vai ter é que um vai ter problema, pelo menos. Sim. Entendeu? Nossa. Porque são perfis diferentes. Quando eu entendi que eu, que sou, imagina, o meu perfil é dominante lá em cima. Enquanto eu me flexibilizei... Junto com o nosso aqui do 12 princípios, que é o fé e perdão. Vamos misturar tudo e a gente está correndo, hein? Correndo. Vamos correr. Olha, pra mim, é o que eu diria pra você, né? O espiritual é o que vai te trazer a paz, a plenitude. Que você conseguir entender que está muito ligado, né, à missão, ao propósito de vida que é o que as pessoas colocam, mas não para pôr naquele quadro para pendurar na empresa, né? É aquela coisa além. Quando a pessoa entende isso, né, tem a espiritualidade, aí a gente não está falando de sobre religião, não estou falando de religião. É conexão, é uma coisa, religião é dos homens. Conexão com o divino, que você tem essa certeza, né, sua interna, né? Então você começa o quê? Começa a entender. E aí a gente volta na questão do orgulho, né, da humildade, que é aquela questão assim, perdão. Quando a pessoa não perdoa, naquele momento, o que acontece? Ela se julga melhor que o outro, né? Entendeu? E o perdão, e eu vou dizer pra você, eu tive momentos, não vou entrar em detalhes, mas que eu sabia cognitivamente que eu precisava perdoar. Mas isso era racional, mas eu ainda não conseguia sentir de fato. E enquanto você não sente isso de fato, né? E aí quando vem uma dor muito forte, alguma coisa, talvez até tenha sido feito propositadamente, que eu acho que foi intencional mesmo, né? Então você faz essa mudança e começa. Aí a partir do momento que você consegue entender exatamente que perdão liberta, que as pessoas falavam, eu não entendia nada. É verdade? Como assim você vai perdoar uma pessoa que fez isso e continua fazendo isso? É a partir do momento que você entende que você não tem o direito de julgar ninguém. Então, você começa a fazer uma... Aí eu identifiquei, na realidade, que eu precisava não julgar, né? E entender, né, o outro e cada um na sua, né? Vamos dizer, eu tenho que me perdoar, primeiramente, e preciso, vamos dizer, chegar num nível que eu não preciso nem perdoar ninguém. Sabe? Aquele nível que a pessoa acontece alguma coisa. Exatamente, eu não preciso mais perdoar. Isso é habilidade emocional. Eu já tô, exatamente, você já está no nível. E elevação espiritual. Você já está no nível que você chega, puxa. Puta, sensacional. Quando você fez alguma coisa, você pega e fala assim, tá tudo bem com você. Caramba, meu Deus. Então, essa foi forte. Então, o que acontece? E o perdão, quando você não perdoa, já está na Bíblia, né? É a única coisa que você não entra no reino dos céus. Você pode ter cometido todos os... Faz esse... Dá pra tirar daqui? Hã? Todos os pecados, na verdade, você precisa perdoar. Porque o que acontece? É o que tira o seu vínculo com o outro. Só que eu identifiquei assim, porque você começa, é o que eu falei, você precisa desse momento de meditação, esse momento de reflexão. Você precisa querer muito olhar para essa ferida que dói e falar qual é a minha parte disso, o que está ao meu alcance. Aí vem a sabedoria que vem aqui para saber o que eu posso mudar, o que está ao meu alcance mudar, o que não está ao meu alcance mudar, né? E aí você vai, aos poucos, você vai adquirindo uma paz, como diz o meu amigo Pedro, que excede o entendimento. Porque
conforme você vai tirando, né, as cascas da cebola, né, conforme você vai ganhando nível de consciência, você expande. Aí você não volta mais. Né? A ideia realmente é essa, você está no nível, sabe? Você está no estado flow, tipo, bem, e é isso que eu acredito, você tem que... Eu preciso de fazer um pedido. Fala pro pessoal assim, dá uma ferramenta palpável. Eu primeiro acredito que é Deus. Né? Eu creio que Deus que nos capacita com esse dom do perdão. E como você falou, é verdade. A única coisa na Bíblia que diz, olha, se você não fizer, você não tem o perdão. Você pode ter sido para a pessoa. Deus que falou, ele te ama, mas você não ama ele. Ele te ama mesmo você não ter amado você. Mas se você não perdoar, você não será perdoado. Fala uma coisa prática, assim, que você pode, não sei se você pode falar algo prático. Para aquela pessoa que às vezes pode estar ferida, assim como a gente já foi ferido. Assim como se a gente... Eu achei sensacional o que você falou agora. Assim, puxa vida. Você falou, chegar num ponto que você não precisa perdoar mais, que você está tão leve, tão livre de tudo. Exatamente. Que você... que você não precisa... Que você só existe. E serve, e ama voluntariamente, que você não precisa mais perdoar. De forma incondicional. Mas tem que ficar claro uma coisa, né, para não dar duplicidade. Uhum. Como você falou, eu tenho pessoas, vou trazer mais exemplo, na empresa pessoalmente, eu perdi muita gente nos traiu, muita gente nos roubou, e a gente colocou para comer na mesa de novo. Perdoei, e sem ressentimento nenhum, não podia me dar nada em troca. Mas veja bem, tem gente que também me feriu, que também me traiu de alguma forma, não senta na minha mesa para comer na minha casa. Exatamente. Então veja bem, perdoado tá ali, se eu encontrar na rua, eu até abraço. Mas não... O perdão não significa que você precisa conviver com a pessoa. E o amor, quando a gente fala amor incondicional, também não. Perdão, amar... a ponto de você querer o bem da outra pessoa. Isso. Esta é a... O amor, eu acho que o amor, o amor incondicional é assim, a ponto de eu querer bem, mas eu não sinto aqui na mesa da Marisol. Eu quero muito bem, desejo toda a prosperidade para ela, toda a paz, mas não sinto na mesa dela. Eu diria para você o seguinte, seria até além, Marlon. Você, quando você tem essa questão muito clara para você, que aí eu reforço, quando você sabe quem você é, você senta na mesa. E o comportamento dele passa a não te influenciar de maneira geral, porque você já pôs limites. Você já colocou... Então você tem escolhas, né? Eu estou dizendo assim, não estou dizendo para... Eu entendi. Você não precisa convidá-lo à mesa. Mas isso não impede de você frequentar os mesmos ambientes. Tudo bem, isso. Não vai quem vai ser a conversa. Isso, porque... O fato de perdoar não significa, muito pelo contrário. Né? Às vezes é que eu falo, tá tudo na Bíblia. Mas tem interpretações e interpretações. Por exemplo, isso que... eu vou contemplar uma aqui, por exemplo. Tem as pessoas contornáveis e incontornáveis. Então, ou seja, quem é incontornável? Meu filho. Eu tenho que já fez várias coisas, eu tive que perdoar, ele senta na minha mesa. E hoje eu amo, tá perdoado, eu amo, tá normal, tá sentando na mesa como filho. Mas pode ter alguém que não vai sentar como filho. Não vai. Mas ele, não, eu tô dizendo mesmo filho. Mas ele é incontornável. Mas ele vai sentar. Mas de repente não está reconhecido. Ele, calma, gente, pelo amor de Deus, para não escandalizar, né? É uma metáfora. Então, quando eu falo assim, agora tem gente que é contornável. O César... Não é necessário. O César a gente é sócio. Brigou, não é mais sócio. Para você o seguinte, eu tenho exemplos também, né? De pessoas que você até conhece, convive, percebe, né? Até por um altruísmo, um servir, ou um amor, ou você quer. Eu tenho muito isso de ajudar as pessoas, mas assim, você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado de fato, né? Ou quem fica viciado em ajuda. São situações. Então, o que acontece? Você tenta, só que quando você começa a desenvolver essa questão do seu ser e da inteligência emocional, você consegue ter um olhar, é impressionante que você meio que já percebe, porque você já está, é como se você já estivesse voltando a falar, numa vibração, numa frequência diferente, se você está aqui em cima, você até enxerga aqui embaixo. Mas você já não se conecta mais, entendeu? É nesse sentido que eu quis dizer, não julgando melhor que ninguém. Não é isso, é só para deixar claro, até para quem tá tudo bem o tempo de câmera, tá, né? É só pra, não, acho que tá bom. Mas eu diria que você pediu uma ferramenta. Eu acho que
depende do que aconteceu, pode, né, existem casos e casos, né, mas eu posso falar o que eu usei de ferramenta para mim. Isso. Né, que foi essa questão do não julgar. Não julgar, eu concordo. Não julgar. Então, você não sabe, então você encontra com pessoas na rua, ou no seu colaborador, ou na sua família, ou na sua esposa, ou no seu filho, você não sabe como foi o dia dele, você não sabe como que foi para você julgar porque ele está tendo aquela reação. Às vezes, realmente, é a última gota do balde que caiu, e às vezes você normalmente tem uma tendência a estourar com aquelas pessoas mais próximas, porque você sabe que ele te ama de verdade. Então você acaba, não é verdade? Você fala de um jeito e é controverso isso, porque na realidade aqueles que você ama, família, filhos, então seria aqueles que você teria que tratar com muito mais amor. Mas aí você parece que te passa lá aquela questão inconsciente de segurança, que eles te amam, né? Então talvez a gente acaba exagerando um pouco mais. Eu quero complementar. Eu concordo também com tudo que você falou, de verdade, é isso mesmo. A questão do perdão e do amor está conectado ao orgulho, está conectado à humildade. Porque quando eu julgo e não perdoo é porque eu me acho melhor que outra pessoa. Lembrando que o mundo dá muitas voltas, a vida é uma roda gigante. Às vezes a gente comete erros que jamais passou pela nossa mente que poderíamos fazer. Eu gosto de uma palavra que o Thiago Brunet fala, que fala o seguinte: seja amigo da misericórdia, porque nunca sabemos quando vamos precisar dela. Então, picos e vales. Então, ou seja, para deixar bem claro assim, a gente tem que perdoar sempre, porque o bem é para nós, o bem é nosso, é pessoal, por nós, não é pelo outro. Por nós, mas tem que ficar claro, amar incondicional. Amar incondicional é o seguinte: se o César me traiu, o César fez o que fez, eu passaria ele tiver na sarjeta, eu dar a mão pra ele e falar: dependente do que você fez, toma aqui. Você não vou largar você aqui na sarjeta. Não quer dizer que eu vou pôr ele dentro da minha casa, não quer dizer nada disso. Estou dizendo que eu vou socorrê-lo. Eu interpreto o amor incondicional como isso. Isso também é o amor incondicional e perdão. Então, e a gente fala assim, enquanto você estava falando, veio uns instantes na minha mente, várias coisas acontecendo na minha vida, e eu queria provar que eu era um cara durão, mas no fim eu perdoei também com todo mundo. Eu falei: vem, tá bom, vamos lá, isso aqui, me liberando outra pessoa. Então, eu acredito que nós estamos nessa mesma linha. Para quem está nos ouvindo, perdoar é extremamente necessário para a sua saúde. Para a sua saúde, para a sua mental, espiritual. E o amor incondicional. É que tem que ter. O amor incondicional é você fazer sem nenhuma condição. Você fazer isso não significa atos de amor só, mas no sentido de você fazer as coisas, ajudar as pessoas, mas assim, sem ficar esperando algo em troca, na realidade, ou mesmo que seja um obrigado. Então, assim, quando a gente consegue fazer uma atitude, uma ação descompromissada desta questão de imaginar, porque é muito, puxa, eu fiz tantas coisas para ela e agora ela não está fazendo isso para mim. Puxa, eu pedi um negócio bem mais simples e ela não fez. A gente está gravando um podcast, tem um monte de gente no seu Instagram que pode ser seu familiar, seu amigo próximo, que ele não tem coragem de dar nenhum like lá, nem compartilhar para divulgar mais o seu conteúdo. Pronto. Deixa eu falar uma coisa clara, porque eu já passei por isso, então eu faço questão de frisar. Muitas vezes a gente escuta casos, muitas pessoas não perdoam e não recebem o perdão também, não aceitam nem o perdão divino, porque elas não entendem qual é a concepção do perdão. Elas acham que perdoar tem que andar abraçado com a pessoa. Então é isso que eu quero deixar bem, eu quero saber, não tem. Você pode eliminar, inclusive, perdoar essa pessoa da tua vida. Você pode eliminar. Você pode falar, com essa pessoa nunca mais precisa para tomar um... Exatamente, eu tenho pessoas assim. Também tá tem. Certo. A questão é você se Mas esperar. eu não desejo mal, se precisar eu vou ajudar. Não tenho nenhum sentimento negativo a respeito dessa pessoa e nada daquilo que já aconteceu trazer alguma dor ou cutucar alguma ferida sua no seu emocional. Fechou a pasta? Fechou. Fechamos essa pasta. E o amor é isso aí mesmo que nós falamos. E vale muito a pena. E quando você está pleno, e quando você começa a trabalhar tudo isso, e quando você... Eu falo disso, eu falo assim, quando eu tinha uma namorada, por exemplo, a gente estava muito bem, e estava tudo fluindo, cara, estava tudo tranquilo, eu me importava um pouco com a roupa que eu estava vestindo. Eu já nunca fui um cara de me vestir muito daquele jeito. Mas assim, eu estava vestindo normal, eu não ficava nem olhando no espelho, eu tava... Por quê? Isso era uma experiência que eu tinha, tá? Então eu percebi que naquele momento eu estava em paz.
Eu percebi que naquele tempo eu estava em paz. Porque eu não estava preocupado em ser nada, em ter nada. Era em que eu era, naquele momento. 100% verdadeiro, 100% inteiro, 100% perdoado, 100% perdoador, 100% amor. Cara, é sensacional esse sentimento. E aí, isso é divino. Isso a gente tem que falar. Isso, é a paz que excede entendimento. Isso é divino, porque, cara, de verdade, tá tendo a crise. Tá tudo bem, a gente vai continuar caminhando. Tá tendo a guerra, a gente vai continuar caminhando. Tem um governo aí, a gente vai continuar caminhando. Você tem sempre aquele olhar, né? Você pode olhar para o meio copo cheio ou para o meio copo vazio. Você pode reclamar ou você pode buscar soluções. Então, e aí você, olha, você não... Eu vou dizer para você, só não querer falar. Não, eu já estive com outro olhar, entendeu? E não fluiu as coisas na minha vida. Então, só que assim, tem um momento para você, quando você faz a virada de chave, você percebe, e aí as coisas vão acontecendo. Então, a sincronicidade... E olha só. Eu vou falar bem assim, as coisas vareiam, tá? Vareia uma hora para outra, de repente vareia. Só que é o seguinte, não pode, a gente não tá falando, e eu tenho que separar só, que eu conheço assim há pouco tempo, mas dá para sentir essa energia. A gente não tá falando, cara, com falsa humildade. A gente não tá falando porque a gente tá aqui nesse prédio maravilhoso. A gente não tá aqui porque é perfeito, porque tem resultados astronômicos. Estamos falando de experiência empírica, ou seja, coisas vividas na carne, família, situações que causaram dor, situações também que trouxeram amor, que trouxeram cura. E é pura verdade, cara. Você falando isso aí agora me veio assim um brainstorm de ideias. Então. E vamos pôr em prática, Marcos. Vamos pôr em prática. Mas eu digo assim, não, do que a gente está falando. E é sensacional, cara. Alguém, a gente, como ela falou nisso, a gente puder contribuir com uma pessoa que esteja nos escutando, que às vezes está precisando receber uma palavra, sabe? Está precisando só ter um insight para tomar uma decisão e ter uma virada de chave. Já valeu a pena todo esse tempo nosso, que o tempo é o artigo mais valioso do mundo. Exatamente, é o que a gente está investindo aqui, sabe? Então, sim, assim, doando esse tempo. Então, Deus, cara, é sensacional, porque é verdade. Porque tem um monte de gente presa. Eu falo isso porque eu tenho 5 filhos. E eu tenho filho que tá com problema e está preso nessa questão emocional. E a gente fala, e a gente não escuta mais. Então, já estou falando como dominante. Vou voltar. Mas como você falou, cara, é verdade. Eu vejo lá na empresa, às vezes tem colaborador com problema, todo mundo tem um desafio. Às vezes, o que é difícil para mim é fácil para a Marisol lidar. Às vezes o que para ela é difícil, para mim é normal. Eu tenho facilidade para transpor esse desafio. Juntos vamos mais longe. Juntos vamos mais longe. E de repente, escutando a mensagem nossa do que a gente está tratando aqui, às vezes o César, a dor dele é diferente da minha, como é diferente da sua, como é diferente de quem está nos ouvindo. Como eu falei, aquele desafio que foi difícil para mim, um vício que foi difícil largar, um relacionamento que foi difícil conter, para você foi mais fácil. O que a gente precisa entender é que não tem atalho. 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 Então, o que a gente precisa é enxergar todas essas coisas que a princípio, que a gente começou logo no início falando, e entender que aquilo que a gente pensa que é ruim, que está acontecendo conosco, é como fosse aquela dorzinha de estômago que eu te falei. É para você pôr foco naquilo e olhar para você não cometer e plantar a mesma semente, porque Deus vai te mandar a mesma prova até que você passe por ela. Meu Deus, esse é forte. Olha, eu vou te falar, eu fiquei um pouco emocionado agora, te juro. De verdade, gente, olha, tá lá no nosso canal, acho que o César vai subir esse podcast no canal novo do Comunidade SA. Tem um podcast lá que eu conto dos 10 anos da Gente Love, né, da empresa que eu assisti. Que o Diego assistiu. Pô, cara, eu olho aquilo, eu lembro, cara, era como você falou, você era meio improvável, eu também era, de onde estava. Do ponto que eu me encontrava, do ponto que eu tô hoje, era muito improvável. Eu estava falando hoje lá na empresa, numa reunião de manhã, que hoje a gente comemora 11 anos, como eu falei. E tem uma coisa que vocês precisam entender, acredite ou não, mas vai acontecer. É assim que funciona. Pode acreditar em Deus, quem se quiser, mas é universal. Como a gente falou, os 12 princípios e os 11 pilares são leis universais. É como plantar e colher, não tem lei contra, não tem. Plantou tomate é tomate, plantou feijão é feijão, não há lei contra isso. Por isso que chama princípio milenar, chama os pilares milenares, porque não tem nada contra. Aqui ou no Japão é a mesma coisa.
se conscientize, assim como nós estamos buscando essa consciência. Essa consciência. De né? reflexão, de autoconhecimento, porque, poxa, às vezes pode ter gente nos ouvindo que é tão mais jovem e, pô, como eu falo para meus filhos, sabe, Marisol, não dão desculpa não, mas alguns deles já tentaram dar e eu falei assim, olha, a gente não tinha acesso a 10% do que eu estou te dando de informação, eu não tinha, então pega a visão, como diz o Rick Chester lá, pega a visão e põe em prática, cara. Não é fácil pôr em prática, mas vai um dia por vez. Não quero fazer tudo, uma semente por vez. E isso vale para toda a vida. A gente trata sobre empreendedorismo de tudo que eu venho falando e pregando aí, mas isso que a gente tratou hoje foi assim, fora de si. Eu acredito que o Fumake ele tá com asma, não é possível. Brincadeira, César. Só para descontrair. E, pô, tudo que a gente falou, né? E tudo isso traz uma prosperidade real para a vida. Prefiram ser do que ter realmente. Apesar de a gente viver num mundo hostil atualmente, A gente vai do mesmo jeito que chegou. vai do De mesmo mãos jeito. vazias. Nem a roupa a gente escolhe. Nem a roupa a gente escolhe. Nem a roupa a gente escolhe. A gente vai sair daqui chorando hoje. Mas, né, Marisol? Não é pra sair chorando. Eu acredito o seguinte. Renovada, eu tô brincando. É Renovada. uma coisa assim que Renovada. é renovado. Eu acredito que assim, quando você. Não sei nem como que eu posso falar isso, né? Quando você já está vibrando numa frequência, assim, aquilo mesmo, é que nem rádio, né? Você não ouve a Band Vale se você estiver na conexão da Jovem Pan, um exemplo, né? Então você precisa, eu acredito nisso, né? Você precisa estar sempre procurando ser melhor do que você foi ontem, né? Nem que seja em alguma coisinha. Né? E celebrar cada conquista que a gente faz, porque isso vai nos motivando, você precisa disso, do gás para você, e cada dia um pouco mais, e é desafiador, porque olha, eu tive vários tsunamis, eu já fali várias vezes, eu já errei muito, com a minha família, com meus filhos, com meu ex-marido, com o trabalho, com um monte de coisa, mas a cada coisa que acontece, é aquela coisa assim, nossa, caramba, como que eu posso fazer diferente? O que eu posso mudar em mim para fazer isso diferente? E eu vou dizer, não é fácil. Para cada coisa é uma jornada. E a grande boa, né, é que você tem condições de ter pessoas que possam te mentorar, que possam te fazer, vamos dizer assim, sair da zona de conforto, né? Porque até esse nome, eu acho que a pessoa não sai da zona de conforto por causa do nome do termo mesmo, né? Pensa bem, quem quer sair do conforto? Só que está enganado, porque não é um conforto. Porque não é um conforto, é uma zona de acomodação. Eu quero trazer uma palavra aqui, não é religião, mas é uma palavra divina, então, que rege, né? E a gente está falando sobre tudo isso. Eu quero trazer uma que diz o seguinte: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Então, quando a gente tem a humildade de reconhecer, porque isso é difícil, né? Quando a gente é confrontado, imagina a gente... Eu tive uma namorada que ela falava assim pra mim. Nossa, falando isso aí vai dar briga no futuro. Eu tinha uma... Não se comprometa. Não se comprometa. Ou se comprometa, não é verdade? Ela falava assim, cara, quando aconteceu alguma coisa ruim eu queria apelar, ela falando assim, se você que já leu tanto, que participou de todo treinamento, que dá treinamento, erra. Imagina a pessoa que não tem instrução nenhuma, você sabe que ela não tem instrução nenhuma. Então, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Eu quero trazer uma outra também. Porque não vamos agradar todo mundo, não tem jeito. Conecta-se, pronto. Eu quero trazer uma aqui também, porque faz sentido de tudo que a gente falou. Então, deixa eu perguntar aqui. Pronto, essa aqui. Deixa eu até marcar aqui. De tudo isso que a gente falou, quando a gente insiste, sabe, que você insiste muito e olha, isso não quer dizer que dinheiro é ruim não, tá? Dinheiro é muito bom, por sinal, dinheiro compra muita coisa, dinheiro potencializa aquilo que você é, então cuidado com o que o seu coração tem. As crenças limitantes quanto à parte do dinheiro, isso é muito, porque então, foi alimentado de forma... Porra, eu aprendi na minha infância que quem tinha dinheiro era do diabo. Sério, eu aprendi isso. Quando eu era criança, eu tinha raiva de rico.
gente rica fazia tudo do mal. Sério, meu Deus. Era uma cabeça do governo atual danada, entendeu? Tipo assim, então, porque a gente foi daquela maneira, e usava a Bíblia ainda, tá, para nos ensinar. Um rico jamais passará pela. Como é que é? Um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico também do céu. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vai cair dinheiro. Não confunda as coisas. É porque tem essa interpretação. Tem essa errônea. Não. Jesus, quando passou por essa terra, teve abundância, não foi pobre, ele teve abundância, ele era carpinteiro, o pai dele era carpinteiro, que é uma profissão nobre na época. Então, teve abundância, todos os nobres da Bíblia lá que fizeram história, Abraão, etc., todos foram muito próximos nessa terra. Então, não, gente, é para ter dinheiro, e o dinheiro se tem trabalhando. Então, é trabalhando, se dedicando, fazendo, estou dizendo, não deixar de ser pelo que ter. Exatamente. E aí, Eclesiastes 5 diz o seguinte, Eclesiastes 5:10, aí entra a parada. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Ou seja, a gente tem tudo que a gente hoje o que eu faço é para manter, óbvio, a minha família, tudo que a gente faz. Lógico, eu preciso e tenho. Eu quero. E eu quero. Eu quero bem vestido, eu quero viajar, quero ir num restaurante, eu quero. Sim, mas a gente não ama. Eu não troco meus princípios pelo dinheiro. Exato. Eu não trabalho dia e noite menosprezando as outras pessoas ou acabando eu não faço um contrato que beneficie mais a mim do que a outra pessoa. E aí a gente vai entrar finalmente, já que você falou nisso aí, sobre honra e verdade. Para nós finalizarmos. Gente, mais uma vez, obrigado. Marisol da Hang 11. Esse podcast vai para 2 canais, para a comunidade SCA e para Hang 11. Estamos aqui no dia 14 de julho de 2023, gravando, 18 horas, com muita gratidão, sabe? Com esse momento especial, com essa energia positiva, com essa vibração, com essa frequência. É sensacional. Honra e verdade. Mas fique claro, não se esqueçam. Sejam tendo, honrando, servindo as pessoas. Melhor aquele que serve. Como eu falei, a palavra diz, é melhor dar do que receber. Acreditem que é fato, quando a gente tem a disposição, assim como nós estamos fazendo hoje. O César que tá bem caído, César, é brincadeira, César. César, quando a gente falar para finalizar, põe a terceira câmera aí pra gente finalizar. Já pode iniciar ela, que aí eu faço todo o processo depois. Fazendo isso que a gente está fazendo, já dá um senso de gratidão. Nós estamos aqui pagando, Marisol. Nós estamos aqui custeando. Exatamente. Nós estamos felizes, gratos. Exatamente. E aí quando a gente fala de verdade, honra, não tem outro caminho que não seja verdade. Sem dúvida. Não tem. Porque o que acontece? Verdade, valor inegociável. Já tem isso escrito, né? Vamos dizer assim, mentira tem perna curta, não é isso? É isso. Mas tem vezes você não consegue sustentar aquilo que não é verdadeiro. Então vamos dizer assim, eu sou de um jeito, você é de outro jeito. Só que às vezes eu quero ser, quando a gente está fazendo isso de uma forma equivocada, não de uma forma benéfica, né? Mas eu quero, então eu quero, mas aquilo não é a minha verdade, eu quero só transparecer aquilo, né? Então aquilo não vai ter um resultado mesmo. É verdade. Deus é onipotente, onipresente e onisciente, Ele sabe se isso é sua verdade, né? Sim. Então quanto mais verdadeiro você for consigo mesmo, né? E você dizer assim, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu faço, isso eu não faço. Isso é difícil. Acho que é mais difícil a verdade com você mesmo do que com os outros. Né? Vamos dizer, falar, e aí? Porque você começa por emoção. Quando a emoção entra muito naquilo, e você, juntamente com as crenças que você já tem, as memórias afetivas, as memórias de dor que você tem, faz com que você te leve você a tomar algumas decisões que necessariamente não são as melhores para você. E você faz isso inconscientemente. 5% é razão, 95% está lá atrás e vem daquilo que foi plantado por você até os seus 12 anos, principalmente da tua vida, que são as coisas que você ouviu, sentiu, certo? Então, o que eu digo assim, para mim, honra é uma questão até cultural, né? Eu venho de uma origem do Japão, japonesa, que honra é uma coisa muito importante. Quer mostrar inteira até o final? Oi? Não quer manter na 3? Na câmera 3 até o final? Não, mas daí não dá pra mandar pra você, fica muito grande. Ah, tá. Que eu ia fazer parte. Tá. Vai estar tudo gravado aqui, dá pra cortar o que você quiser. Então, então honra para mim é uma questão, assim, é muito, muito forte em mim, por conta de ser uma coisa, inclusive, cultural. Foi uma coisa que eu ouvi desde que eu nasci, né? Que é uma questão de
você precisa honrar as pessoas, você precisa ter honra, você não pode manchar a tua honra com ações que possam te prejudicar ou prejudicar. Não estou dizendo que eu não errei e que não erro, não é isso. Mas na questão de que assim, você precisa honrar as pessoas. E honra está muito ligada à gratidão. Sim, Né? Então quando você honra a pessoa, você é grato pela pessoa. Né? E aí vem também aquela questão de honra, porque às vezes é muito comum você ter pessoas que, vamos dizer assim, dar um exemplo talvez, a pessoa fez 10 coisas boas para você. Né? Aí uma hora que ela não consegue te atender, a pessoa te julga, que aí vem a questão do julgamento, te julga por aquela coisa que ela talvez não pôde, até quisesse, mas não foi possível fazer. E você julga aquilo como uma desfeita, uma ingratitud, seja lá o que for. E aí 10 coisas que ela fez de bom para você perdem o valor. E você Né? deixa de honrar. Então você deixa de honrar uma pessoa que às vezes nem... vamos dizer assim, você tem amigos, que nem você falou, se você segmentou alguns amigos seus, não é verdade? Sim. Em caixinhas, e aí o que acontece? Às vezes ele não, aquele amigo que normalmente ele estaria naquela caixinha, às vezes ele não está no momento, de repente, bom para dar, às vezes ele precisa receber, né? E às vezes você vem com uma demanda que ele não dá conta, porque às vezes pode até ser um gatilho dele. Sim. Enfim, né? Então, por conta disso, como que você lida com isso? Se você é uma pessoa de honra, você tem aquela fala de inteligência emocional, sabe quem você é, que é um conjunto de coisas, você consegue discernir isso com mais facilidade e continuar honrando quem merece e deve ser honrado. Que é aquilo que eu falei, que a gente fala que perdoar pessoas, você seleciona pessoas de ambientes, né? Você tem que estar no ambiente certo, independente do grau de relacionamento que você tem que ter a distância mínima, não importa se é pai, mãe ou filho, ou se é amigo, não importa, você tem que ter aquela distância mínima de segurança para que isso não possa interferir no seu ser. No seu ser. Então, assim, honra, para mim, está muito ligado à gratidão. Então, a pessoa honra, ela é uma pessoa que é grata, no meu entendimento. Entendeu? Então, independente se você... eu fico muito... A gente magoa, a gente, né, fere algumas pessoas, mesmo não querendo, não sendo intencional. E quando eu percebo que eu fiz isso, nossa, isso, sabe, é uma coisa que me faz muito mal, de verdade. Então, e aí é aquela coisa, né, de reparar, tanto que nós temos livros, né, bons que nos ajudam a nos orientar dessa forma, até como saber, porque você tem técnicas, né, até para como pedir perdão. Pessoas perdoam de modo diferente, pessoas amam de jeito diferente, entendem amor de forma diferente, né. Eu, de criança, por exemplo, você tem linguagens de amor, né, e eu aprendi, você entende que amor é de um jeito. E aí você começa a praticar isso, e você acaba se conectando e buscando isso, e você vem trazendo isso para a sua vida, até que você tenha esse discernimento, esse autoconhecimento, que você percebe o que realmente é amor. Eu vou voltar ao que você falou, quando a gente se autoconhece, você é livre, você perde essa necessidade, você vai para o incondicional e tudo. Eu vou complementar o que você falou. Para mim, verdade é um valor negociável, e eu deixo outra sugestão também, tá? E eu conheço. Eu tenho 41 anos e eu andei muito, já andei bastante para 40 anos. Só de empresa a gente está completando 11 anos hoje, então queira ou queira, você tem muito mais contato humano. E fora de tudo que eu já vi, porque fui um garoto que saí muito cedo para a rua, então eu tive várias experiências. Eu não conheço ninguém que ficou de pé, passando a perna nos outros, mentindo, achando que é esperto. Eu nunca vi. E em Provérbios também fala uma outra passagem, que eu não vou procurar agora porque a gente já está com tempo curto, mas diz o seguinte: não inveje o animal. E eu aconteceu isso comigo ontem, tá? Eu estava com uma colega conversando, falei, pô, às vezes eu acho que me cobra demais. Aí eu lembrei da palavra na hora, me repreendeu, ela falou assim: não inveje o animal. Achar que aquele que está cometendo várias coisas ruins, enganando as pessoas, e está parecendo que está se dando bem. Não inveje, porque de Deus ninguém, como é que fala? Ninguém, ele usa uma palavra, ninguém caçoará. Aquilo que semear certamente colherá. Então, não tem essa. Isso é físico. Isso é físico. Né? Acredite no que você quiser, aquilo que eu falei anteriormente. Então, a verdade é um valor negociável, e quem não é de verdade, ele está vivendo uma mentira para si mesmo. Tem prazo. Quem é de verdade tem prazo de validade.
Bom, Porque dá para ser feliz com a sua própria lógico, mas sem dúvida. Mas infelizmente tem gente que é um caráter um pouco deformado. Tem, mas Eu não vou assim, nem entrar no mérito da não vou questão. entrar Não. Acho nesse que- mérito, não. mas o que a pessoa. Eu entendo que a pessoa precisa entender isso. Deus fez cada um indivíduo único. Nós temos, né, a digital, temos a Isis, a gente é único. E a gente veio para fazer, nem que seja uma única coisa. Né? Então, não há de se comparar, porque as coisas que você leva, né, para esse viés, né, que tem as coisas que faz com que você desvia, às vezes. Então, se você se sente culpado, se você começa a se comparar, se você começa a competir, se você começa a invejar, então é isso que eu estou te falando. Isso atrai Exatamente. o grau comparativo é um problema. Se você volta para si, e de verdade, você volta para si, tem uma outra, e você descobre em você o que você faz muito bem, o que você é muito bom, aí eu digo muito bom, e o que você pode contribuir de alguma forma, você pode fazer, tem coisas que só você pode fazer, que o outro não pode. Eu quero pegar um gancho aqui rapidinho. Cara, o grau comparativo é algo assim danoso. Não se compare, cada um tem, como você falou, a sua virtude, a sua história, cada um está num processo da vida. Não acha que o outro está ali, mas ele está no tempo dele, cada um está no seu tempo. E não desista, né? Continue, não desista. E se eu aprendi isso, tá? Porque eu aprendi há alguns anos com um pastorzão meu, Alisson Silva lá, que eu frequentei muito tempo lá, ele me ensinou isso. Pô, cara, primeiro tem que cuidar de você. Então deixa eu deixar mais uma dica de fechar com honra. Cuide de você em primeiro lugar. Não é egoísmo não isso. Não é egoísmo. Porque se você não estiver bem, principalmente um pai de família, assim como nós, se você não estiver bem, você não pode ajudar mais ninguém. Você não vai ajudar a sua família, você não vai ajudar o seu trabalho, você não vai ajudar mais nada. Você tem que ser o melhor. Então é primeiro você, segundo você, terceiro você. Deus acima de tudo, é assim. Mas primeiro isso, para depois você poder fazer alguma coisa pelo outro. Como você falou do amor próprio, se eu amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, eu queria pegar esse gancho, eu esqueci. E a ilusão, né? Se você não se ama, como você acha que alguém vai conseguir? Mas como você vai amar alguém? Sim, e olha só, eu postei um negócio. É uma coisa. É desafiador. Eu postei um negócio no Instagram esses dias atrás sobre amizade. Você tem um amigo leal? Tá. Você é um amigo leal? Só fazer isso. Honra também está ligada à lealdade. Tá ligado à lealdade. Lealdade. Eu vou fechar com honra. Você tem algum amigo leal? Primeira pergunta. Segunda, você é um amigo leal? Dura, hein, irmão? Quem vai a gente responder? Terceiro, você é para você mesmo um amigo leal? Porque se um amigo leal, ele protege, ele ora pelo outro, ele torce pelo outro, ele promove o outro, ele abençoa o outro, ele honra o outro. Exatamente. Isso serve para mim, tá, gente? Porque muitas vezes eu sou o meu inimigo. Mas então nós precisamos nos amar e ser nosso amigo leal, tá? Para finalizar, honrar. Isso é honra, precisamos honrar nossos pais em primeiro lugar, honrar quem tem honra, a autoridade tem honra, o seu patrão tem honra, parar de culpar os pais pelos nossos erros, sem dúvida. Honrar quem abriu portas para você, inclusive financeiramente, tá? Porque honrar tá nisso. Honrar é quando aquilo que me custa, eu abro mão. Então honre quem facilitou o teu caminho financeiramente, honra quem abriu porta, honra quem facilitou. Isso é honrar. E isso é espiritual. Isso, mesmo que o outro não precise. É nobre, mas é espiritual. É o espiritual. Ou energia, seja lá como vocês quiserem. Mesmo que outra pessoa não precise. Mesmo que outra pessoa esteja muito mais que você. Se te facilitou o caminho, se te abriu uma porta, tenha ousadia, que quebra no mundo espiritual. Honre financeiramente. É porque a gente tem aquela máxima, né? O errado vai ser sempre errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Sim. E o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então assim, pega essa dica. A sua verdade, a sua honra, gratidão, é por isso que realmente aqui quando se tem alguém que colocou isso em 12 princípios milenares, na realidade, eles estão te dando o caminho. É o caminho. Né? E é uma jornada. E cada um... E não precisa acreditar na gente, não. Pega lá, lê, procura, pesquisa e lê se vocês tiverem coragem. E vocês vão ver que... Se não tiver, e é verdade, se você não tiver de forma, como eu falo, nos outros pilares, se você não tiver dessa forma, você até consegue. É o que eu falei. A duras penas. Mas ao preço alto. Ao preço alto, porque você não fez de forma ecológica e de uma forma que chega lá
você possa vai desfrutar continuar sentindo um vazio. um vazio e não vai desfrutar. E não vai desfrutar. Gente, quero agradecer, Marisol, gratidão, obrigado, sensacional, nossa, muito bom, que tempo maravilhoso, que podcast, assim, sem palavras, eu não sei nem escrever, mas gratidão, gratidão a Deus, gratidão a esse tempo, dia Eu maravilhoso. agradeço de você vir aqui, prestigiar a Hang 11 aqui, que tem prazer. esse propósito mesmo nasceu com esse propósito de fazer a diferença na vida das pessoas, seja proporcionando um ambiente bacana, não importa. A minha ideia realmente é contribuir de alguma forma para que as pessoas consigam prosperar na sua vida, no seu negócio e sempre que eu puder, independente do que eu falei, né? Conte comigo, o que você Maravilhoso, precisar. tamo junto. Eu espero que você aproveite esse podcast para colocar no seu canal que você está criando, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Pessoal, não tirando a honra dos outros anteriores, que tem vários sensacionais, mas eu confesso que foi um dos melhores podcasts que a gente gravou, assim, pela emoção do conteúdo. É um conteúdo muito forte Gratidão. e muito, muito forte. Então eu espero que realmente possa contribuir com a vida de vocês, que vocês possam não estar como pessoas feridas muitas vezes, ou desacreditadas, sem esperança. Estejam Abre o paz, coração. abre o coração, Abre o provém tudo coração. isso e de fato de alguma forma tirar algum proveito, algum insight de tudo isso que a gente falou. E a gente está aberto aqui, se você quiser, Isso. pode deixar o contato. Vai estar se aqui nosso precisar. Instagram, vai estar o Instagram da Marisol, o Instagram nosso, da comunidade SA, vai estar no nosso canal do YouTube. Eu quero agradecer a GitLog, mais uma vez patrocinadora, quero agradecer a Hang 11 também que patrocinando esse projeto de hoje, a ML Service, o Estúdio Drone. César, gratidão. César, você vai renderizar o áudio para não ficar com essa asma aí no fundo ou não? É brincadeira, gente, é só para descontrair. Se for a tosse é do César, hein? O microfone tá aí. Muito obrigado mais uma vez. Excelente noite, ou dia, ou tarde para vocês. Excelente tudo de bom. E é isso que a gente deseja e por isso que nós estamos aqui até agora nesse projeto. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Mais uma vez, Marisol. Muito obrigada, eu quero agradecer essa oportunidade aqui do Marlon, né, ter vindo, né, porque normalmente eu teria que ir, né, aonde está o podcast, e ele muito gentilmente honrou, né, e estar aqui prestigiando, conhecer o meu espaço, e eu fico muito agradecida por ter me dado essa oportunidade, porque eu não falo nisso no meu dia a dia aqui na Hang 11, né, porque a Hang é um espaço que eu alugo salas por hora, por tempo, e eu não falo muito desses assuntos, embora seja uma parte que, vamos dizer assim, me enche o coração realmente poder, e você ter permitido essa oportunidade e dizendo, né, para as pessoas, né, eu passei muito tempo também, vamos dizer, me cobrando demais, né, falando assim, como assim você vai falar isso se você não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem aquilo, mas enfim, eu entendi, trilhei e abri uma consciência e estou tentando reparar aquilo que eu fiz de forma equivocada, né? E a gente sabe, né? Construir a casa é mais fácil. Reformar, você tem que desconstruir para construir. E dá muito trabalho. Então, se de alguma forma pessoas que estejam nos ouvindo aí e consiga despertar pelo menos esse sentimento de que a dica que eu dou, que é aquela coisa, ouve o que você está sentindo. É a coisa mais simples, que é uma coisa que às vezes a pessoa não percebe, é um termômetro. Então, quando você sentiu, que você pensa, sente, é o que você comunica, não é isso? Então, quando o sentimento é mais fácil de você perceber. Então, se você sentiu alegria, raiva, medo, não importa. Presta atenção no sentimento que está te trazendo e com muita verdade, traz isso à tona para o seu crescimento pessoal, porque a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para ser melhor. E é assim, e às vezes é um pouquinho de cada vez. Eu queria ter tido isso com 30. Estou conseguindo agora, não vou falar a idade, tá? Mas, então, eu estou conseguindo isso agora, mentira, 57 anos, eu falo com Jovem. Mas assim, então o que a gente fala é isso, é tentar minimamente ter essa questão de ser melhor um pouquinho a cada dia. Eu vou fazer um desafio aqui publicamente também. Ô César, pega esses cortes assim, eu tô pedindo a gente aqui ao vivo, fica tranquilo que isso vai tudo mesmo, assim mesmo. Por isso que o podcast é como se a gente estivesse lá no happy hour e conversando. Pega esses cortes, né? Aí coloca mesmo no nosso Instagram, você vai colocar. Eu quero que pegar os cortes no nosso Instagram, pessoal. Continua assistindo e eu vou fazer um desafio. Você vai ver que na descrição final do nosso vídeo tá lá assim, ó. Palestra Empreendendo na Diversidade, Preletor Marlon Correia, que sou eu. E empreender na diversidade não é só negócios.
É na vida também. A vida é um grande empreendimento. E nós vamos fazer junto alguma coisa, Marisol. Eu acho que nós vamos, a gente vai, vamos juntar competências. competências, que bom. A gente vai juntar algumas